Boa noite, galera. Como vocês podem ver aí, o Derek já está aí com nós, então hoje ele que vai passar aí toda a visão dele ali. O Derek, para quem não conhece, quem é mais das antigas conhece, mas para quem não conhece, o Derek foi um dos primeiros brasileiros ali que espalhou, né, o Direct Response ali. Eu só estou aqui hoje porque eu caí num vídeo dele do Vetorv alguns meses atrás, que ele falava que fazia 50 mil por VSL, né? Aquele vídeo lá, então foi onde eu comecei a conhecer ele, o Derek ali, todo o educacional voltado para o Direct Response, e o resto aí sabe, né? Estamos aí, então vou deixar o Derek ele se apresentar melhor ali, ele pode falar melhor sobre ele, e é isso, galera. Valeu, Derek, também já agradecendo aqui, valeu por aceitar o convite e estar com a gente aí nessa noite aí, e a galera que estiver aí vai aprender muita coisa aí. Pô, irmão, vocês estão me ouvindo bem, né? Oi? Estão me ouvindo bem, né? Sim. Certeza. Ok. Tá. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui. Para quem não sabe, faz um tempasso aí que eu tô na caverna, eu já criei muito conteúdo, já dei aula, dei curso, fiz muita coisa, mas faz bastante tempo aí que eu tô na caverna, não participo muito. E isso porque nos últimos meses eu meio que saí do mercado convencional de resposta direta. Basicamente, hoje eu não rodo VSLs como a maioria da galera roda, mas eu ainda estou no Direct Response, estou fazendo vários tipos de coisas diferentes e aprendi muita coisa nesse meio tempo aí. E eu vou compartilhar as coisas que eu aprendi nesse meio tempo e como que vocês podem unificar isso, usar isso dentro do mercado que vocês atuam para escalar muito mais do que a maioria da galera. Basicamente, nesse meio tempo, eu entrei no jogo de marca, assim, então eu estudei muito sobre como grandes marcas, assim, de fato, de resposta direta white ali, lá fora operam, e aprendi diversas coisas sobre criação de anúncios, porque o 80-20 desse modelo de negócio é anúncio. E não só desse modelo de negócio, mas também do modelo de negócio de você, sei lá, se você é afiliado, se você é infoprodutor, se você é produtor, independente do que você faça, você precisa de anúncio. Anúncio é o 80-20 hoje para qualquer mercado, para qualquer funil, qualquer coisa que você for lançar. Está cada vez mais difícil acertar anúncio, porque tem cada vez mais gente no leilão, tem cada vez mais gente competindo com você, pelo mesmo nome chiclete, pela mesma ideia, então, pelo mesmo público ali. Então, se você não fizer bons anúncios, você não vai escalar, sabe? Hoje, antigamente a gente falava, né? Ah, você tá uma carta de venda de mudar a sua vida. Hoje eu diria que você tá um anúncio de mudar a sua vida. Então, hoje eu vou literalmente ensinar vocês como construir anúncios em altíssimo nível. E por que eu digo altíssimo nível? Porque o que acontece, né? Nos últimos anos, eu foquei 100% no mercado Direct Response, Black Hat, Grey Hat ali, e meu foco era pegar, lançar oferta, escalar e rodar igual, tipo, a maioria da galera tá aqui provavelmente está fazendo. E, pô, adoro esse mercado, é maravilhoso, foi onde eu aprendi, cresci, escalei pra caramba ali, e, tipo assim, um mercado absurdo de bom, só que ele é um mercado que acredito que durante muito tempo foi muito voltado para VSL, VSL, VSL. Pô, VSL é ótimo, dá certo, funciona. Mas, cara, os anúncios estão cada vez sendo mais importantes hoje, sabe? A atenção das pessoas está diluída, a atenção das pessoas está dividida. Quem tem um clique ali, o clique que converte, ganha o jogo, vence o jogo hoje. E, cara, eu diria que, com base na minha experiência, atuando na resposta direta do jeito que a gente aqui no Brasil faz, e olhando para a resposta direta atual, como o mercado americano ali faz, eu percebi que, cara, a gente não sabe fazer anúncio, tá ligado? Tipo assim, até sabe algumas paradas, mas sabe no feeling ali, sabe? De maneira intuitiva, mas não num nível profundo da coisa. Então, por exemplo, uma coisa, tipo, o nome copyright, o termo copywriter de anúncios não existe. O que existe, na verdade, é estrategista criativo, esse é o nome certo. Então, cara, tipo assim, se vocês querem estudar sobre como fazer bons anúncios,
Já anota essa dica aí. Pesquisa sobre Creative Strategist no Google, no YouTube, enfim, e vocês já vão ter 1 milhão de insights a mais do que vocês teriam em qualquer outro conteúdo brasileiro. Segundo, tá? Então, tipo, cara, beleza. O que é um estrategista criativo? O estrategista criativo é basicamente o cara que desenha toda a arquitetura de anúncios, sistema de anúncios dessas marcas de resposta direta que rodam majoritariamente lá fora. E, cara, uma marca, e são marcas white, são marcas tipo, que vendem produtos a um preço muito mais barato que o Nutra, e são marcas que geralmente não usam a imagem de pessoas famosas, super conhecidas, a menos que tenham parceria com elas. Então, o que acontece? É muito mais difícil você ganhar um leilão, tipo, sendo que, cara, pô, uma marca de skincare ali, rodando normal, a um ticket de $90, vai competir com o mesmo cara que tá rodando com a Oprah na VSL a $300. E esses caras, muitas vezes, escalam mais do que esse. Por quê? Simplesmente porque os criativos deles são melhores. Então, tipo assim, os caras são tão bons fazendo criativo, eles não precisam de deepfake, não precisam dessas paradas, porque é um jogo além. E aí, nos últimos meses, né, eu venho estudando bastante, não apenas isso, mas também venho estudando muito sobre inteligência artificial, e eu percebi que eu consigo usar IA para colocar IA para escrever anúncios para mim, tipo, literalmente, fazer 90% do trabalho de desenvolvendo anúncio escrito, eu coloco a IA para fazer, e ela faz ali perfeitamente. Então, basicamente, nessa aula de hoje, eu quero explicar para vocês esse processo de criação de anúncio que as maiores marcas dos Estados Unidos fazem hoje, marcas que faturam 300, 400, 500 milhões de dólares por ano, fazem hoje para conseguir acertar anúncios constantemente. E o que eu venho fazendo nos últimos meses, processo que já gerou mais de múltiplos 8 dígitos no mercado white, então eu quero chegar e compartilhar e dividir isso aqui com vocês. Tá? Agora, deixa eu pegar aqui. Tá travando? Tá dando uma leve travada, acho que deve ser só a internet, acho, alguma coisa. Uai, Só a imagem ali de vez em quando que dá uma travada. O áudio fica normal, é só a imagem mesmo que dá uma... o áudio tá bom. Não, o áudio tá bom, é só a imagem sua que às vezes dá uma travada ali. Tá travado, tá. Beleza. Então, vamos lá, né? Antes de qualquer outra coisa, né? Deixa eu pegar aqui. Tá. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Bom. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Boa. Beleza. Então, vamos falar primeiramente da anatomia de edges campeões, tá? Basicamente, a anatomia de um edge campeão, o edge campeão ele é composto pela persona. Oi? Tá ok? Eu fixar a tua tela ali. Tá, fechou. O edge campeão ele é composto pela persona e por algumas variáveis que tem ali dentro desse edge. Tá? Vamos falar primeiro da persona. Tá? Essa é uma parte que a galera aqui no Brasil negligencia muito, mas isso aqui, cara, é 80-20 para você ganhar o leilão de todo mundo hoje. Tá? Porque qual que é a parada? Já faz muito tempo já que é assim. Em 2023 eu cheguei a falar sobre isso, mas eu também não sabia de uma forma tão técnica quanto eu sei hoje. E é uma parada real, né? Então, em 2023 eu dei uma aula falando sobre fatias de público, que, cara, cada anúncio você tem que fazer para uma fatia de público diferente. Então, o que é uma fatia de público? O mercado. Então, vamos supor, o que é um mercado, primeiramente? O mercado, ele é um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo problema, compartilham o mesmo desejo ali. Então, tem 10 mil pessoas que querem comer coxinha, então é um mercado de comer coxinha. Tem 10 mil pessoas que querem comprar um ar-condicionado, então aquilo é um mercado de ar-condicionado. Aí, por exemplo, vamos agora levar para o nosso jogo, para o que a gente faz, né? Tipo assim, tem, sei lá, 400 milhões de pessoas que querem emagrecer. Então, esses 400 milhões de pessoas formam o mercado de emagrecimento. E aí, dentro desses 400 milhões de pessoas, todas elas compartilham o mesmo problema. Mas são pessoas diferentes. Então, existem perfis de pessoas diferentes dentro daquilo ali. Então, um perfil
é um perfil dominante, que é a maioria das pessoas que compõem aquele mercado. É uma mulher entre, 30, 50 anos, que está acima do peso, tem dificuldade para perder peso, já tentou algumas dietas uma vez na vida, mas não conseguiu, sempre que perde peso ganha de novo, provavelmente ficou grávida e já passou por uma gravidez e só piorou daí para frente. Acredita que a culpa está no hormônio dela, no metabolismo, na genética, enfim, esse aí é o perfil dominante. Mas existem outros perfis, existem a mulher de a coroa de 60, 70 anos, que ganhou peso há um tempo já vem com esse peso há muito tempo, só que agora está sentindo pior, porque está com colesterol nas alturas, está com gordura no fígado, está super preocupada com a saúde dela, tá ligado? Então, tipo assim, o perfil dominante ali das mulheres entre 30 e 50 anos, quais são os maiores desejos, maiores medos delas? Pô, o maior desejo é o quê? Voltar a ter o corpo que ela tinha quando ela tinha 20, voltar a se sentir desejada, olhada pelo marido, pelas pessoas. Ela tem medo do marido trair ela com uma mulher mais nova, mais magra, deixar ela por isso. Ela gostaria de voltar a vestir as roupas antigas dela, aquela calça favorita dela, aquela camisa favorita dela. Então, esse é o perfil dominante. Já o outro perfil que eu falei da tiazinha de 50, 60, 70 anos ali, que tá com gordura no fígado, colesterol alto e tal, o que ela quer? Ela não tá ligando pro marido ou pra vida, ela não liga pra isso. Ela tá preocupada com a saúde dela. Ela fala, caralho, mano, do jeito que eu tô aqui, eu posso morrer a qualquer momento. Só que ela já não tem mais energia para fazer exercício físico como antes. Ela já não tem tanta resistência assim para ficar tomando um monte de remédio. Tipo assim, beleza, Monjaro aí eu vi que funciona, mas, mano, e os efeitos colaterais que eu posso ter disso? Eu não tenho um corpo que aguenta isso. Então, tem vários. Então, essa pessoa tem um perfil diferente da outra. Então, elas fazem parte do mesmo nicho, mas são perfis diferentes. Então, pô, se você está fazendo anúncio para. Se você está fazendo um anúncio para um perfil de pessoa, tu vai atingir aquele perfil de pessoa. Só que tu fizer um anúncio para outro, tu vai atingir aquele outro. E aí que tá a parada. Antigamente, há muito tempo atrás, quem segmentava isso era o Facebook. Você ia lá, colocava os interesses, ou então, tipo assim, você ia lá e colocava, tipo assim, aí depois a galera rodava direto no público aberto, aí o Facebook direcionava para a galera que comprava, mandava para todo mundo, e quem comprava ele ia mandando para perfil similar. Mas hoje, como funciona? O Facebook, ele tem a inteligência artificial dele, ele pega, você coloca seu anúncio lá, ele transcreve esse anúncio, ele identifica, ele analisa, ele extrai a persona, ele identifica com quem esse anúncio está falando. E ele manda esse anúncio diretamente para aquela pessoa que o anúncio está se comunicando. Então, o que acontece? Muita gente fala, eu tenho estabilidade no Facebook, não sei o que, eu dependo de escala baiana, dependo daquilo. Não é que você depende disso. Você depende disso porque seu anúncio é ruim. Então, cara, tem gente que fala, hoje o tráfego é importante, hoje a cópia do Brasil é boa pra caralho, mas o tráfego é importante. O tráfego é pica e tal. Claro, eu concordo que o tráfego é importante e tal, mas, cara, não é o gestor de tráfego que manda. O gestor de tráfego hoje tem que mandar porque as cópias de anúncio são ruins, tá ligado? As cópias de anúncio não são bem pensadas, não são bem formuladas. É tudo modelagem ali sem entender o conceito da coisa. Nossa, vi ali um anúncio escalando ali no swipe, vou pegar aqui, tá a Oprah aqui, mexendo aqui na gelatina, agora eu vou colocar a Rihanna jogando a gelatina na cara, tá ligado? E manter a mesma coisa. Mano, não é isso, tá ligado? Não é, tem uma estratégia por trás, tem uma forma de pensar, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E aí essa estratégia faz com que você faça que você se aprofunde em camadas dentro daquela persona que os seus competidores não estão explorando. E aí o que acontece? Como você vai estar explorando camadas dentro daquela persona que os seus competidores não estão explorando? Porque está todo mundo modelando todo mundo, e essa modelagem, como é uma modelagem superficial, que não vai profundamente na persona em si, ela, tipo assim, acaba sendo mais do mesmo. Só que aí, quando você faz algo diferente, mais aprofundado para aquela persona, o que acontece? O seu anúncio converte mais. E aí, o que o Facebook faz? Ele olha e fala, caralho, peraí, esse cara aqui, ele tá rodando o mesmo público que todos esses 300 milhões de afiliados que tem aqui que tá rodando essa oferta. Mas, esse cara aqui, esse anúncio dele aqui tá tendo mais conversão. Então, vou mandar mais público para ele, um CPM mais barato. E aí, o que acontece? O cara vai conseguindo ganhar espaço no leilão, e aí ele escala pra caralho. Tá ligado? Então, o segredo é o quê? É você conseguir abordar camadas da sua persona, ou personas diferentes dentro do seu nicho, que ninguém está explorando. Então, tipo assim, se tu explorar a tiazinha do colesterol alto, não vai ser de emagrecimento, tu vai estar explorando um público que a galera não está explorando. Se tu explorar
o cara que quer perder peso, porque todo mundo sofre pela mulher, porque ninguém faz pro cara também. É uma persona variante ali, né? Se focar na mulher que tomou que tomou Monjaro e ficou com cara de caveira, enfim, sei lá, tem várias personas ali dentro e várias micro personas, depois eu vou falar sobre isso. E se você conseguir fazer anúncios direcionados para esses perfis, você vai entrar em leilões que, cara, tipo, em partes do leilão que nenhum outro competidor tá entrando e você vai escalar meio que sozinho, você vai surfar sozinho ali, sabe? Então esse é o jogo que, cara, os principais estrategistas criativos do mundo fazem. E, cara, quem souber fazer, implementar isso no jogo de afiliado, ou de infoprodutor, seja lá o que for, vai conseguir escalar mais que qualquer um, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, mais que qualquer um, é o quê? Cara, você tem que saber a tua persona. Então, tu tem uma VSL ali que tu tá rodando, tem um funil que tá rodando, tem que saber quem é essas pessoas. Então, o que você tem que saber sobre essas pessoas? Tem que saber 6 coisas. A identidade dela, quem ela é, as circunstâncias, o que está acontecendo na vida dela, os sentimentos, como ela se sente, o que ela sente assim, a nível emocional, as crenças que ela tem, o comportamento dela, como ela se comporta, o que ela assiste, o que ela lê, o que ela faz, e a percepção, como ela enxerga o mundo. E aí, enfim, dentro desse aqui tem várias coisas, né? Identidade, então, é o quê? Idade, né? Então, a média de idade do seu público, gênero, né? Se é predominantemente masculino, se é predominantemente feminino, ocupação ali, aposentado, trabalha com alguma coisa, enfim. Circunstância, condição. Qual é a condição atual dele? Então, qual é o problema dele? Qual que é o desejo dele em si, sabe? Então, tipo assim, a condição atual, ela tá com sobrepeso, tá com declínio cognitivo, enfim. E quais são aí sintomas? Quais sintomas provenientes dessa condição afetam a vida dele? Então, pô, uma pessoa que está acima do peso, ela também tem dor no joelho ao caminhar. Ela também não consegue, aí tem vergonha de tirar no espelho, não consegue mais vestir as roupas antigas, tal. Mas aí você vai se aprofundando mais nesses sintomas. Então, tipo, ela também ela cansa mais rápido quando está subindo a escada. Ela também se sente, demora para se sentir saciada. Também tem compulsão por doce. Também tem não sei o que, não sei o que. Tu vai se aprofundando nos sintomas provenientes dessa condição. Manifestações. Como esses sintomas se manifestam na vida delas. Então, o que acontece? Beleza. Ela não consegue caminhar muito bem porque ela está tão acima do peso que isso faz pressão ali no joelho dela e isso machuca o joelho dela para caminhar. E aí, o que acontece? Como isso se manifesta? Pô, quando o filho dela corre, ela não consegue acompanhar, tá ligado? Então é uma manifestação desse sintoma. E aí, essa manifestação você pode usar e virar um anúncio, tá ligado? Então, olha como a peça vai montando, olha a importância de vocês entenderem a persona de vocês. Aí, beleza. Próximo passo, né? Sentimentos. Então, quais dores físicas e emocionais essas circunstâncias causam nele? Então, pô, a mulher que ela não consegue correr atrás do filho por causa da gordura, ela se sente. Quais dores que isso causa? Ela se sente incapaz, não só de proteger ela mesma, mas se sente capaz de proteger o próprio filho. Ela sente que não é boa o suficiente, ela sente que pode morrer a qualquer momento e deixar o filho dela na mão, tá ligado? E aí, esse perfil de pessoa, beleza, faz parte da mesma pessoa, que é a mulher, 30, 50 anos ali, que quer perder peso, mas você percebe que quando foca em uma única manifestação ali, em uma única coisa, como esse caso do filho, isso meio que virou uma variação dessa persona, tipo, é o que a gente chama de micropersona. Então, dentro de uma persona, existem as micropersonas, que são papéis que as pessoas atribuem a si mesmas e elas têm medo de perder esses papéis ou de que algo aconteça com eles, né? Enfim, aí, beleza, aí, no caso, isso é do filho. Aí ela tem medo de morrer porque de ter um infarto de tanta gordura e não conseguir cuidar do filho. Ela tem medo de que o marido deixe ela sozinha com a criança porque ela está muito acima do peso e ele não quer ser casado com a gorda pro resto da vida, tá ligado? Tipo, a forma como ela se expressa é assim, sabe? De uma forma pesada, agressiva, ela pensa isso, né? Enfim. Aí quais são os desejos concretos que ela possui? Ela tem um desejo de voltar a ter aquele corpo, aquela energia que ela tinha quando ela tinha bem na juventude ali, quando ela tinha 20 anos, sabe? Aquele metabolismo rápido que ela comia e, mano, não engordava. Ou, tipo assim, se ela ficava um diazinho sem comer direito, ela perdia peso, ao invés de qualquer coisa, ela perdia. Hoje, se ela fica um dia sem comer, ela engorda, tá ligado? É a sensação que ela tem. Então, ela quer, esse é o desejo concreto.
Aí quais são os desejos ocultos? Aquele que ela tem receio de falar, mas que possui. Então, sei lá, ela tem o desejo oculto ali de, cara, ela odeia tanto a situação do joelho dela, ela já foi tão zoada por isso que ela tem vontade de correr uma maratona. Não porque ela é uma atleta, mas porque ela quer mostrar o quanto que ela é capaz, tá ligado? Enfim, um exemplo aqui, né? Aí, qual é a produção? Como eu escrevi? Ah, eu escrevi, assim, ela de quando ela é 20 anos, é melhor que ela é mais altura, também sente isso do que ela tinha perdido peso, tal. Ela quer ter para poder brincar com os dela. Dá uma travada aí, Derek. Peraí. Travou, foi tudo agora. E agora voltou. Eu descobri o que é, que eu tava com VPN ligado. Agora, Aqui, cara. Agora vai. agora sim, mano. Porra. Do nada, velho. Agora a qualidade vai ficar boa. Boa. Mas aí, tá. Deu pra entender até aqui ou travou todo o áudio? Travou tudo. Da hora que você terminou de dar a explicação que você ia continuar falando, travou tudo. Ah, tá, então, tava falando da vida dos sonhos. Como ela descreveria a vida dos sonhos dela? Ela escreveria, ela tá acordando de manhã ali. Ah, tava um desejo oculto. A desejo Travou lá no desejo, lá em cima. Desejo oculto é tipo assim, basicamente é o que ela não quer que. Ela tem vergonha de falar para os outros, sabe? Ela deseja aquilo, mas é uma coisa que de falar em público fica meio zoado, sabe? Então, tipo assim, sei lá, tem vergonha de correr uma maratona para provar para amiga dela que riu dela do que ela, dizendo que ela não conseguia, porque ela conseguiu, tá ligado? Cuspir na cara da amiga e falar, olha só, consegui, pô. Não porque eu sou atleta, mas porque eu consegui, tá ligado? Tipo, essas paradas assim. E como eu escreveria a vida dela, tipo assim, cara, ela acordando de manhã e ela olha no espelho, ela se sente mais bonita do que era antes, ela sente mais energia, tem energia para fazer tudo, para brincar com o filho dela, para cuidar do marido dela, tem uma libido nas alturas, se sente bonita, se sente linda, posta foto o tempo todo, vai na praia, enfim, aí descreve a vida dela, né? E beleza. Aí, daqui a pouco eu vou mostrar como vocês podem conseguir essas informações, tá? Tipo, calma que eu não vou ficar falando genérico. Porque, cara, beleza, e tem curso de copy que fala, estude sua persona, mas é de uma forma genérica, sabe? Tipo assim, eu vou mostrar na prática como vocês fazem isso. Aí, beleza. Crenças. Esse aqui é o mais importante de todos, né? Então, crenças são o quê? São basicamente as convicções, as coisas que ela acredita ali, as convicções dela. E as convicções humanas, né? Tudo que a gente acredita com convicção são coisas muito difíceis de mudar. Quando alguém chega em você e fala, isso aqui que você acredita está errado, você se sente confrontado pessoalmente. E aí você detesta a pessoa que fala isso. Então, as crenças é muito importante a gente saber, porque a gente não pode ir contra as crenças. A gente tem que usar elas a nosso favor para posicionar a nossa oferta, nosso mecanismo, enfim, ao nosso favor, sabe? Ao lado das crenças delas, nunca na contramão. Então, pô, a pessoa, tu vai lá, tu vai vender na Índia. Tu não vai chegar e falar, Jesus é a salvação. Não, tu vai chegar e falar, cara, é hinduísmo, não sei o que, tá ligado? Tu tem que ir na crença da pessoa, sabe? Isso aqui foi um exemplo extremo só para explicar, tipo, tu vai vender para um... É a mesma coisa que tu chegar num lulista lá e tu chega e fala, cara, Bolsonaro é foda. O cara vai te odiar. Aí, mesma coisa, tu chega no cara do Bolsonaro, Lula é pica, o cara também vai te odiar. Então, você nunca pode bater de frente na crença das pessoas, você tem que sempre ir ao favor. É aquela famosa conversa do Uber. Se o Uber é Lula, sou 13. Se o Lula é Bolsonaro, sou Bolsonaro, tá ligado? É aquela famosa conversinha do Uber. Mas, enfim. E essa é a parada, sabe? Tipo, na sua VSL, nos seus anúncios, é a mesma coisa. Você não tá ali para dizer a verdade ou não. Você tá ali para falar o que a pessoa quer ouvir, sabe? E esse é o jogo. O jogo do copyright é isso. É você falar exatamente o que a pessoa quer ouvir em absolutamente todos os lados. Por isso que é tão importante você entender a pessoa, porque quando você entende sua pessoa, você sabe o que ela quer ouvir. Você sabe o que ela quer o que ela quer que você prometa para ela. Você sabe qual tipo de prova ela quer que você mostre. Você sabe qual argumento ela quer ouvir. Você sabe
quais elementos, qual tipo de edição, o que chama a atenção dela. Então, essa análise de persona é muito importante por isso. Aí, beleza. Aí, aqui, dentro das crenças, né, a gente tem que saber, primeiro, a consciência dela. Então, quão consciente ela está sobre a condição dela, né? Então, aquele famoso negócio lá do consciente de problema, consciente de solução, consciente de produto e tal. O que são os níveis de consciência, né? Só para... vou explicando todos. Primeiro eu vou explicar todos os princípios, todos os fundamentos de cada uma dessas coisas. Depois eu vou mostrar como vocês podem fazer essas coisas de maneira braçal, que eu não recomendo, e com IA, que é mais fácil e acelera todo o trabalho. Mas, enfim. Tá, consciência. Então, o que é nível de consciência? Tem, acho que são 5 níveis. Totalmente consciente, totalmente inconsciente, pessoa que não sabe nada, só sente os sintomas. Consciente do problema, pessoa que sente os sintomas e sabe qual que é o problema. Consciente da solução, pessoa que sente os sintomas, sabe qual que é o problema e conhece algumas soluções ali, já viu algumas soluções ali que existem para o problema. Tá, algumas ela é meio cética, outras ela já pensa mais ali e tal, mas fica meio em dúvida. Consciente de produto, uma pessoa que escolheu uma das soluções ali e falou, cara, isso aqui faz sentido, eu quero fazer isso aqui. E o totalmente consciente, que é a pessoa que, cara, falou, cara, eu vou fazer isso aqui e faz aquela ali, compra algum produto que entrega a solução, enfim, sabe? Então, por exemplo, mercado de emagrecimento. A mulher tá andando e, pô, sente dor no joelho. Aí a mulher tá, pô, sobe o elevador, vai lá pra cá, sobe o elevador, aí olha, tipo, sente que tá diferente, tá um pouco inchado. Aí ela vai lá pra casa, coloca uma roupa, caramba, não tá servindo mais. Tá sentindo sintomas. Aí ela, pô, cansou ainda nesse meio tempo ali que ela andou, tá sentindo sintomas, ela não sabe ainda. Até que chega alguém nela e fala assim, ó, nossa, caramba, amiga, você deu uma engordada, hein, não sei o que e tal. Aí ela, pá, percebe, aí ela cai na real, ela fica consciente do problema. Então, totalmente consciente, pessoa que não sabe, só sente sintoma. Consciente do problema é quando tem esse despertar aí, ela sabe qual que é o problema dela. Aí quando ela sabe qual que é o problema dela, qual que é a tendência dela, né? Primeiro, caramba, velho. Primeiro aquele choque, né? Tipo, caramba, realmente, mano, como eu engordei. Porra, nada cabe em mim, nada dá certo, nada funciona. Por isso eu tô tão cansado assim também ultimamente, sei o quê. Aí vem as reclamações, vem aquela tristeza, vem as lamentações, ela vai expondo ali para fora todos os desejos, todas as emoções, tudo que ela sente sobre aquilo. Aí depois eu chego e falo, mas tem que dar um jeito, né? O que eu vou fazer? Aí ela pensa, né? Pô, posso começar na academia, mas caramba, já tentei antes, não deu certo. Posso fazer uma dieta, mas caramba, esse negócio de dieta é complicado, eu não consigo comer, parece que não funciona em mim. Deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada, vou pesquisar aqui como emagrecer. Ela vai lá, pesquisa, Monjaro, Ozempic, legal, isso aqui parece funcionar, né? Tem bastante gente. Mas, nossa, tem uns efeitos colaterais também, né? Aí, dieta cetogênica, jejum intermitente, não sei o que, não sei o que, truque da gelatina, não sei o que, vai apenas parar. E aí, nesse momento que ela está investigando, procurando as coisas, entendendo qual que é o melhor caminho para seguir, ela está consciente da solução. Ela está se conscientizando sobre as soluções que existem no mercado. E ela está buscando informações sobre as soluções, está buscando entender, cara, o que é real, o que não é, o que funciona melhor para mim, o que não funciona. Ela está nesse meio termo. E aí, isso ela vai desenvolvendo algumas convicções, sabe? E aí, geralmente, as convicções, elas são... Ai, caralho, morri minha língua. Elas são muito pautadas por vieses, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa tem um viés de, tipo assim, nós seres humanos temos, por natureza, esse viés de buscar reduzir o esforço, tá? Então, tipo assim, eu até falei sobre isso num podcast que eu gravei esses dias com o Thales, que é isso, cara, a melhor oferta não é que você promete mais coisa. A melhor oferta é que você reduz ao máximo o esforço. Então, tipo assim, cara, se você prometer pra pessoa que ela vai perder, que ela vai tomar uma cápsula, nunca mais, e ela vai perder 3 quilos, ela vai preferir essa cápsula, mesmo que seja uma, e vai pagar 200, 300 reais por isso, do que um pote com 30 cápsulas tipo assim, que é mais esforço, mais coisa, pelo mesmo preço. Então ela prefere pagar mais por menos do que pagar mais por mais, tá ligado? É a mesma lógica tipo assim, por exemplo, se eu chegasse aqui e eu fizesse um pitch de um curso de IA, um curso de IA de 3 horas, para você programar o seu cloud para escrever copy, rodar oferta para você, e essa oferta aí, e o cloud ia fazer tudo, você não ia precisar fazer nada, e essa oferta aí ia vender, sei lá, 5 mil reais nas próximas 24 horas. E eu cobrasse 2 mil reais por isso. Pô, 5 mil reais, vou pagar 2 mil reais para ganhar 5 mil?
Mas, cara, tu vai configurar o cloud ali, tu vai fazer esses 5 mil, tipo, na hora, tá ligado? Então, tipo assim, a relação do esforço é muito melhor. Agora, se eu chegar e falar, nossa, compra aqui essa formação de copy com mais de 3 mil aulas para você aprender e estudar, e o caralho é 4, você vai olhar e falar, não sei o que, tá ligado? Então, é a mesma lógica. As pessoas preferem reduzir esforço e ter menos resultado do que maximizar o resultado. Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa está no consciente da solução, o que ela vai pensar? Ela vai pensar assim, pô, esse negócio de dieta aí não funciona comigo. Já tentei e não deu certo. Esse negócio de exercício, academia, esquece. Isso aí também não funciona, meu metabolismo é lento. Já fiz algumas vezes também, eu fico cheio de dor também, não presta para mim. Ela mesma vai se autorregulando para ir pelos caminhos mais fáceis. No fundo, ela vai tentar todas as coisas que existem, no final vai ver que só existe o caminho difícil, né? Até mesmo com o Monjaro, a pessoa perde músculo pra caramba, perde proteína pra caramba, e aí precisa fazer as paradas. Mas enfim, aí a pessoa vai optando. Por isso que as pessoas têm tendência a acreditar mais nesse negócio, truque da gelatina, truque do sal rosa, que é uma coisa rápida, uma coisa boba, tem que ir em casa. Só interrompendo você, Derek, um pouco. A hora que eu achar uns temas ali, eu vou dar uma interrompida para discutir ali, tá no meio da call ali, para a gente manter um bate-papo. Uma coisa que eu não sei se você viu, mas que eu não vejo muito, e hora que eu faço esse pai para caramba e etc. ali, uma coisa que eu não vi é a galera do emagrecimento, tanto no Brasil quanto na gringa, batendo em pessoas que já usaram o Monjaro ali, ou o Ozempic ali, sem bater esse tipo no que o cara realmente usou, né? O produto. E não o cara que, tipo, eu vejo a galera batendo na pessoa que está querendo usar o Monjaro, né? Não em quem já usou, né? Não sei se Cara, já sim, total. tem a mesma visão desse público. A real é o quê? Até eu tenho um insight sobre isso, tá? O mercado de emagrecimento, tipo, sendo bem franco com vocês, o mercado de emagrecimento para VSL, assim, no nicho, da forma como a gente conhece, cara, isso aí já era, tá ligado? Tipo assim, beleza, tem como validar? Tem, funciona, tá ligado? Mas é muito, muito, muito difícil hoje. Por quê? Porque o Monjaro, a retatrutida que vai lançar, o Ozempic, funciona. E não Exato. só funciona, como é popular, tá ligado? Todo mundo conhece. E todo mundo conhece alguém que emagreceu com isso. Então, tipo assim, é a mesma coisa de eu chegar e, pô, imagina que, tipo assim, que todo mundo ganhou na loteria, todo mundo ficou milionário, o mundo inteiro ficou milionário. Você acha que alguém vai querer comprar um curso de renda extra? Tá ligado? Não precisa. Então, tipo assim, E emagrecimento. pensando por esse lado, Derek, já pegando esse gancho ali, você diria que o emagrecimento seria um nicho que talvez entraria em ebulição ali, diminuindo ali os leads ali, por conta de... Porque o Retratudino ali é mais um, né? Já tem outro lá, já sendo estudado, Uhum. projetado lá para ser melhor e mais barato. Sim, E a tendência é que fique mais barato cada uma dessas coisas. A real é, tipo assim, emagrecimento funciona, vende, só que hoje é muito, muito difícil aceitar uma oferta nova de emagrecimento. Muito, muito difícil. Cara, se vocês pegam toda a VSL que acertou, que deu certo recentemente, na verdade, usa a mesma ideia, o mesmo mecanismo, o mesmo sistema ali do Monjaro Natural 2024, que é Monjaro, tá ligado? O Monjaro é tão forte que só valida a VSL se você usar ele. Então, tipo assim, é a mesma coisa, desde sempre. Só foi trocando nome de chiclete e alguns pequenos fatores ali. Só que o que acontece? É aquilo que eu falei sobre persona. O mercado de emagrecimento tem. Nossa, minha câmera tá toda desfocada, mano. O mercado de emagrecimento. Agora foi. O mercado de emagrecimento tem tantas milhões, sei lá, cento e poucos, 200 milhões de pessoas querendo emagrecer só nos Estados Unidos. Só que dessas 200 milhões de pessoas, 60% do market share tá olhando para Ozempic e Monjaro. Então tem 40% ali. Aí desses 40% tem a galera que é mais jovem, que não assiste VSL, jovem, não vê vídeo de 30, 40 minutos, então esse público aí esquece, e também não paga $300 no Nutra, uma galera que paga barato. Aí o que acontece? Aí sobra a galera um pouco mais velha, que já é menor, já é mais reduzido. Aí as galera um pouco mais velha, tem uns que ainda caem, tem uns que não acreditam ali e tal, e tem uns que é mais exercício, então, tipo assim, o público ficou muito reduzido, sabe? Então, escala, funciona, mais para esse público ainda, né? Mais para esse público aí, mas é um público reduzindo, e à medida que o GLP-1 cresce, esse público reduz cada vez mais. Então, a tendência é que o mercado de emagrecimento ele perca espaço. Mas isso, por um lado, é ruim, mas por outro lado é bom.
Por quê? Porque o mercado de emagrecimento, ele perde espaço, mas o mercado de GLP-1 cresce. Então, pô, vender GLP-1 é um caminho, funciona, tem como vocês venderem GLP-1, mas também tem um outro caminho que é o quê? Vender soluções de colaterais de GLP-1. Então, qual que é a tendência? Qual que é o... Tem também aquela possibilidade de usar os prós e os contras do Monjaro e etc. ali, o cara que usou como o excesso de pele, algum problema ali, como, sei lá, desenvolveu alguma coisa ali de usar o Monjaro. Então, talvez o nicho de emagrecimento dê aquela diminuída, mas vai abrir outros pontos Isso, ali perante abriu aí. esse nicho. Abriu exatamente esse nicho, que é o nicho de pessoas que usaram Monjaro e ficaram flácidas, ou de pessoas que conheceram pessoas que usaram Monjaro e ficaram flácidas. Que aí é o que tá, e a tendência que aumente cada vez mais. Que é o quê? Que é o nicho da proteína. A proteína é a febre do momento. Então, então, tipo assim, tudo que for relacionado à proteína, pra galera do app aí, cara, aplicativo de proteína, aplicativo relacionado à proteína, dieta carnívora, essas paradas assim, cara, sucesso isso aí, escala pra caramba. No low ticket, no que for, escala pra caramba. Aí, tipo, pra galera do Nutri, cara, oferta voltada para ganho de massa muscular, proteína, é o novo emagrecimento. Isso aí é o que mais vai escalar, mano. Isso aí é o que mais vai escalar. Doutor Esse é o Natália novo. no Brasil tem uma oferta de massa muscular, já tem rodando há mais de um ano já. Eles são bons, esse nicho. Eles são bons pra caramba. Então, só que aí, tá, esse era um nicho muito pra galera, tipo, 50 mais. Pouso, Agora, né? Tá voltando para a galera que usou Monjaro, porque a galera ficou todo fino, né? tudo Então a galera fácil. pegou toda a massa ali e desenvolveu um monte de problema, né? E aí isso volta para esse público. Então, tipo, também é importante fazer sinal de mercado ali para entender o caminho das coisas, né? Mas, enfim, agora continuar aqui, tá? Aí, beleza. Aí a pessoa da solução é essa, né? Ela vai vendo ali as soluções, vai vendo ali o que é mais viável para ela e tal. E, cara, a maioria das pessoas que a gente vende geralmente tá nesse quadrante aí de consciente da solução, tá? Então, a pessoa que já viu Monjaro, jejum intermitente, todas essas paradas aí, e tá acreditando. E aí tá, né? Hoje, esse é o ponto. É por isso que o mercado de emagrecimento tá morrendo. Porque antes, a maioria era consciente de solução. Mas hoje, tem muito consciente de produto e a tendência é que fique cada vez mais consciente de produto. Então, o que acontece quando fica muito consciente de produto, né? Consciente, no caso do Monjaro, pessoas que querem um Monjaro, né? O que acontece é que, cara, a demanda natural por qualquer outra coisa cai. Então, tipo assim, cara, se tu tá no mercado de smartphone e 70% das pessoas querem iPhone e você lança sei lá, o Banana Phone, você não vai escalar, tá ligado? Não tem como. Porque o que a galera quer é aquilo, mano. Então, tipo, não tem como chegar. Recentemente, não sei se você chegou a ver, mas no Brasil teve uma empresa mesmo que ela criou a gelatina da bariátrica. Os caras estavam escalando a Uhum. oferta lá e teve uma empresa que foi lá e criou a própria gelatina bariátrica mesmo. Eu só não Cara, entrei para pesquisar a fundo como é ali, mas os caras foram lá e criaram, porque os caras estão atrás disso, entendeu? uhum. Porque surge a demanda natural e aí surfa o Sim, hype. Uh, mas aí, beleza. Aí, tipo assim, aí, enfim, né? Parte da pessoa você tem que entender exatamente isso, né? Tipo assim, o que a pessoa sabe sobre a condição dela, o que ela acredita ser verdade sobre os sintomas que ela tá sentindo, o que ela acredita ser mentira, o que ela acredita ser verdade sobre o problema ou condição dela, o que ela acredita ser mentira, quais soluções eu ouvi falar, quais soluções a gente tentou antes, o que acredita ser verdade sobre as soluções existentes do problema, o que acredita ser mentira sobre as soluções existentes, quais conselhos já ouviu sobre a condição, quais conselhos segue, quais ele ignora. Mapeando isso aqui, tu vai ficar muito mais inteligente sobre o seu público, vai fazer anúncios muito melhores. Tá, beleza. Próximo ponto, comportamento. Isso aqui é muito importante também. Linguagem. Quais termos, palavras e jargões a pessoa usa frequentemente para se referir a circunstâncias e sentimentos? Então, pô, cada nicho tem termos proprietários, coisas que meio que só eles falam, sabe? Então, pô, ainda efeito mais, ioiô. ainda mais Efeito, agora essa geração nova ali, né? tem umas gírias novas. Esses dias eu saí na rua ali, num barzinho ali, tinha uma molecada mais nova, não entendia porra nenhuma que os caras estavam falando. Os caras parecem que estavam falando em Cara, outra língua já. parece que tá falando outro idioma. Mano, tão bizarro. E aí, tipo, cara, cada nicho, por exemplo, a gente tá aqui numa aula de copy numa quinta-feira, tá chegando e tá falando, tipo assim, pô, tá falando de copy. Então, se vocês chegam e falam sobre. Se alguém de fora chega e ouve uma call dessa, não vai entender nada, porque a gente tá falando de copy, direct response. Então, termos do nosso nicho que ninguém sabe. Aí, mesma coisa, por exemplo, emagrecimento, tem efeito eu, aí
declínio cognitivo, né? Memory loss, lá tem brain fog, tem vários termos, assim, tipo, ir pro asilo, cara, são coisas que falam bastante ali, frequentemente e tal. Então, são termos, palavras, jargões ali que se repetem muito ali no nicho, né? E aí, beleza. Aí, interesse. Quais tópicos e assuntos costumam chamar a atenção das pessoas na internet? Então, tipo assim, cara, o que que essa pessoa para ouvir? Então, sei lá, ela para ouvir quando alguém fala de, sei lá, de algum ingrediente ali para melhorar a memória, de algum ingrediente ali para perder peso. Ela para ouvir quando alguém fala de alguma, sei lá, de alguma técnica, enfim, sabe? O que que ela para ouvir? Quais assuntos ela para ouvir, né? O que ela costuma pensar quando está sozinha em casa? Então, tipo assim, cara, o que ela pesquisa no Google, no YouTube, enfim, no TikTok e tal, para assistir ali? Quais tipos de conteúdo essa pessoa costuma consumir? Então, tipo assim, exatamente isso. Tipo assim, ela costuma consumir mais, sei lá, vídeo de desafio, vídeo de experimento, documentário, reportagem, enfim. Quais influenciadores ela segue, quais programas ela assiste, quem são as pessoas que ela ouve. Então, pô, dependendo disso aqui, você vai adequar o teu formato. Então, pô, se tu tá. Se a sua persona ela consome stories da Virgínia, você tem que produzir conteúdo igual. Os seus alunos têm que ser um tipo de conteúdo igual a Virgínia. Se a pessoa assiste 60 Minutes, seu conteúdo tem que ser em cima daquilo. Se a pessoa assiste, sei lá, programa matinal, tem que ser em cima daquilo. Se a pessoa assiste o influenciador na internet, tem que ser em cima daquilo, sabe? Uma Perfis de... galera que, só interrompendo você de novo, é uma galera que entende muito o público ali, tanto em edição e em copy, é a galera do TikTok do lado da gringa, cara. Eu minero os criativos ali, deles ali, cara, e eles usam pessoas reais mesmo, mas os criativos deles são diretamente ligados a tudo que o público de hoje consome, entendeu? Uhum. Não é nada criado com IA ali, baseado em achismo, então os caras estudam realmente o público ali, e os criativos do TikTok Shop lá fora, os caras explodem, né, de visualização. Tudo no orgânico. E é exatamente isso, mano. O trabalho desses caras é justamente esse, é ser um estratégia criativa, é olhar para a persona, saber o que o público consome, o que o público quer e fazer naquilo, sabe? Aí, tipo, quais são as compras relacionadas à condição que essa pessoa está habituada a fazer? Então, sei lá, a pessoa compra muito probiótico. Então, ela acredita, sei lá, se você está no nicho de emagrecimento e tu vê que está em alta na Amazon probiótico, então significa que, cara, tem um interesse muito grande naquilo. Então, tu tem que usar isso meio que nas suas comunicações, sabe? Então, quais são as compras relacionadas? Aí, percepção, viés cognitivos. Quais incentivos psicológicos essa pessoa costuma levar em consideração para concordar com algo? Então, pô, quando, tipo assim, tu pega anúncios que deram certo, vídeos que viralizaram, coisas que deram certo, tu analisa. Quais incentivos psicológicos você aqui usou para ter essa performance? Então, pô, e aí tem um princípio, tá? Que é um princípio que eu ensinei para IA e que vocês têm que ter em mente, de vocês também. O jogo de copy, de criação de anúncio, de qualquer coisa que se faz nesse mercado, não é criatividade. Criatividade não existe. Não dentro do nosso mercado, tá? Tipo assim, claro, beleza, tu pode ter insights criativos, ideias criativas ali, que vai dar certo, beleza, funciona, mas o jogo não tá nisso, tá? O 80-20 não tá nisso. O 80-20 é 100% probabilidade. A gente tá no mercado de probabilidade, é tipo trade. A gente tá 100% no jogo de probabilidade. Então, a gente tem que saber levar em consideração o máximo o conceito de isolamento de variável, tá? Então, e estatística em si. Então, por exemplo, se eu vejo 5 vídeos, tipo, não, 6 vídeos, 3 anúncios de emagrecimento e 3 vídeos virais de emagrecimento. E esses 6 vídeos, eles são um médico falando com a pessoa, o que que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo que as pessoas elas têm uma tendência a confiar numa autoridade médica. Mas isso é verdade ou não? Pode ser verdade, tem chance de ser. Mas são apenas 6 vídeos. Eu tenho que isolar mais, eu tenho que isolar a variável. Então, pô, às vezes tipo assim, a probabilidade já é alta, por 6 vídeos já é bastante alta. Mas, cara, eu tenho que analisar 100. Porque se eu analisar 100, aí eu vou ter uma amostragem maior. Aí, beleza, eu analiso 100. De 100 vídeos, 60 é com médico. Pô, então, sim, as pessoas acreditam, tá ligado? Porque é uma amostragem maior e 60% é médico, tá ligado? Então, e isso é para tudo. Então, pô, analisou 300 anúncios. De 300 anúncios, se 60
usa o mesmo ângulo ali, usa o mesmo formato, o que isso me indica? Indica uma incidência muito grande, né, uma performance muito grande nesse modelo de ângulo, nesse modelo de formato. Então, eu vou escrever uma leva de 10, 15 ads, eu com certeza uma porcentagem significativa disso vai ser nesse mesmo ângulo, nesse mesmo formato, sabe? Porque também, cara, você vai escrever, sei lá, 10, 15 ads, 20 ads, você não vai acertar todos, e tá tudo bem. Você só tem que isolar a massa de variáveis validadas e condensar aquilo da maneira certa ali, para isolar essas variáveis validadas e ir fazendo pequenos testes, poucas coisas diferentes, sabe? Então você vai juntar um monte de variáveis validadas. Então você junta um formato que tu sabe que é validado para o nicho, mais um ângulo que também sabe que é validado para o nicho, mais um avatar, uma persona, são as variáveis que tem aqui, né? Mais um avatar, uma persona que também é validado para o nicho, um tópico, tipo de conteúdo que também é validado para o nicho, e tu vai juntar cada uma dessas coisas em um único anúncio. Então todas essas são variáveis validadas. E aí aonde está a criatividade? Aí você vai pegar dessas variáveis que você pegou, tipo, tu vai testar ali, tu montou um anúncio, botou para rodar anúncio validou. Aí o que tu vai fazer? Vai pegar e fazer o seguinte, ó, caramba, esse anúncio validou. Eu tô com uma ideia de um formato maluco que eu tirei da cabeça. Pode testar. Só que aí você testa nesse anúncio que está validado, e aí você não vai mudar a estrutura, você não vai mudar nada, só vai mudar o formato. E aí, se o formato validar, aí você vai catalogar como formato validado, o formato que deu certo, e aí você pode explorar aquilo. Por quê? Porque aí dessa forma, o que acontece? Você está minimizando a chance de erro e está maximizando a chance de performance, a chance de dar certo. Isso é o que um copywriter de anúncio, um estrategista criativo, tipo, de alta performance faz. E isso, só essa mentalidade, essa forma de pensar, vai aumentar drasticamente a forma como vocês acertam o anúncio, tá? Porque não se torna um jogo de sorte, não se torna um jogo do quão bom escrevendo você é. Se torna um jogo de lógica, é matemática. A matemática vai estar a favor de vocês, sabe? Vocês estão usando os números a favor de vocês para as coisas darem certo. Então, enfim, aí beleza. Para analisar os viés cognitivos e tal, também é essa lógica. Então, tipo assim, pô, tu vai olhar tantos anúncios, tantas coisas, e, cara, vai ter ali, por exemplo, muitas repetem esse mesmo viés aqui de autoridade, muitos repetem esse mesmo viés aqui de inimigo em comum, muitas repetem esse mesmo viés aqui. Então, significa que são viés que influenciam o público. Princípio da discordância. Quais tópicos, afirmações personalizadas e estilos de conteúdo afastariam essa pessoa? Então, aí como tu descobre isso? Cara, primeiro, analisar o que as pessoas falam. Então, pô, pega vídeos virais e tópicos virais no Reddit, e tu vai ler os comentários desses vídeos e os comentários desses tópicos, e vai identificar o que essa grande massa de pessoas aí fala contrário. Então, pô, a maioria das pessoas odeia, sei lá, mano, do teu público ali, tu deu uma olhada, a maioria das pessoas, pô, tem raiva da Adele, porque ela fez tal coisa em 2012 que ninguém curtiu ali. E aí, cara, ninguém sabia disso, aí tu vai lá, aí tu colocou lá a Adele ali no teu anúncio, aí tu já era, tá ligado? Aí tu se ferrou, porque não vai validar. Então, tipo, é a mesma lógica, tá ligado? Tipo, a galera não acredita sei lá, que ovo que ovo é bom para emagrecimento. A galera acredita que ovo inflama o intestino. Muita gente tá falando isso em algum lugar. Então, cara, é melhor tu não falar de ovo, tá ligado? Tu fala de uma coisa que tem mais aceitação pelo público. Então, enfim, beleza. Então, isso aqui, tá? É o que vocês precisam saber sobre o público. Então, cara, antes de escrever qualquer anúncio, vocês precisam aprender essas coisas aqui, tá? E aí, como que vocês aprendem isso aqui? Como que vocês descobrem? Então, primeiro, tem a forma ali de manual, que é pesquisar naturalmente. Então, como que você faz essa pesquisa naturalmente? Cara, primeiro, você tem que pegar tipo, qual que é a lógica que eu faço, tá? Eu procuro, primeiro, coisas que estão funcionando agora. O que são coisas que estão funcionando agora? São coisas que meu público está assistindo ou comprando, ou consumindo ali. Então, eu vou na Amazon e vejo os produtos best-seller ali do meu nicho. Eu vou no YouTube e vejo os vídeos mais virais ali do meu nicho nesse ano. Eu vou no TikTok e vejo os vídeos mais virais do meu nicho ali nesse ano. Vou no Swipe, né? E vejo a VSL, os anúncios que mais estão performando e mais estão escalando agora. E em cima disso, o que eu tenho? Eu tenho um material bruto ali. Material bruto de coisas que estão funcionando agora para o meu nicho. Então, pô, peguei uma VSL escala de emagrecimento, vários anúncios da VSL, vários vídeos virais no TikTok, vários vídeos virais no YouTube. Peguei produtos ali na Amazon que estão dando certo, estão viralizando e tal, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou analisar esses vídeos, essas coisas, e vou pegar e aí vem aquela mentalidade.
vou catalogar o que funciona, o que eu vi que está funcionando. Então, pô, se eu peguei essa VSL aqui e essa VSL, o desejo de, sei lá, de acabar com a compulsão por doces, ele se repetiu 28 vezes ao longo da VSL. E eu peguei 30 anúncios aqui e esse desejo por acabar com a compulsão por doces se repetiu 22 vezes. Aí lá nos comentários dos vídeos virais, lá nos comentários do TikTok, lá nos comentários do Reddit, lá nos comentários dos produtos mais vendidos na Amazon, também isso aí se repetiu pra caramba. Então o que eu sei? Eu descobri que o público, ele quer acabar com o desejo de compulsão por doce. Então uma coisa que tem que ter nos meus anúncios, tem que ter na minha VSL, tem que ter na minha comunicação, faz parte do público. E aí eu vou fazendo isso para cada desejo, para cada medo, para cada crença, para cada uma dessas coisas, até eu ter um relatório completo com todos os dados sobre a minha persona. Então isso isso é o que tu pode fazer, e aí tu pode fazer isso manualmente, tá? Só que eu acho que manualmente é a maneira burra de fazer isso. Antigamente era a melhor maneira, né? Porque só tinha isso, mas hoje tem como vocês fazerem por IA. Então, hoje, na verdade, o meu único trabalho mesmo, eu criei uma skill no Cloud, tá? Para quem não tá habituado com Cloud, cara, se habitua. Tipo assim, não existe nada melhor, nada superior, nada mais avançado. É a inteligência artificial mais avançada que existe hoje para qualquer tipo de profissão dentro do nosso mercado, para qualquer tipo de skill, de coisa que você executa, tá? E o Cloud, ele, cara, tipo assim, e o futuro tá na IA, cara, tipo assim, você tem que automatizar o teu trabalho, porque se você não automatiza o teu trabalho, outras pessoas vão e essas pessoas vão disparar na sua frente. Elas vão testar mais rápido, elas vão validar mais rápido, elas vão escalar mais rápido. A IA não é uma ferramenta de substituição. Embora sim, vai substituir muita gente ruim, mas ela é mais uma ferramenta de aceleração. Então, tipo assim, mano, se você não acompanhar o ritmo, você vai estar fora do jogo, sabe? Então, a IA, ela facilita. Então, esse trabalho aqui, sei lá, tu demoraria semanas para fazer isso bem feito. A IA faz, tipo, isso em alguns minutos. Então, eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona na prática. Eu vou pegar, tá? Eu vou abrir aqui um Cloud, tá, beleza. Então, o que vocês têm que fazer? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, tá? Eu tenho aqui alguns anúncios de memória, tá? Escalados. Tem aqui que deram certo no passado e alguns anúncios de memória atuais que estão dando certo agora e tal, beleza? Aí o que acontece, tá? Como que eu gosto de catalogar as coisas? Hoje, o visual, ele importa muito. O que aparece no teu anúncio, ele importa muito. Então, tanta parte de escrita, tudo, eu gosto de catalogar ali nível visual e nível de roteiro. E aí, a IA, tem algumas IAs que assistem vídeo, conseguem identificar e tal, mas, tipo assim, o Cloud, ele não faz isso. E ele é muito bom para análise, para copy, para tudo isso no geral. Então, com o input certo. E essa é a parada, tá? Muita gente fala, nossa, eu testei usar IA aqui para me ajudar nisso aqui, isso aí é uma bosta. Porque você fez o input errado. É tipo assim, imagina que você tem um gênio ali, com 300 de QI, para você usar ao teu favor e consultar, usar ele quando quiser. Só que aí, se tu chegando nesse gênio e tu fala, escreve uns anúncios aí para mim. Ele vai escrever. Do jeito que ele pensa e tal, ele vai escrever. Vai ficar bem conectado, vai ficar com a gramática legal, mas aquilo não vai converter, não vai dar certo. Por quê? Porque tu só falou ali para ele fazer aquilo. Agora, quando você instrui do jeito certo, você fala, ó, analise isso aqui dessa forma, dessa forma, dessa forma, usa esse modelo mental aqui, assim, assim, assado. A decisão que você vai tomar aqui nesse caso é essa, e a decisão que você vai tomar nesse caso é essa, e aí você vai me gerar esse resultado aqui. Se você conseguir ser específico no seu pedido, no que você pede, o resultado vai ser outro. Porque o que acontece? O problema da IA não é execução, ela consegue executar. O problema é que a maioria das pessoas não sabem como instruir. E aí, essa falta de instrução que perde performance, perde qualidade. Mas, enfim. Então, o que acontece? Hoje, o que eu faço bastante para esse processo de extrair persona é justamente pegar, encontrar os anúncios que estão mais funcionando, e eu separo, de um lado, a parte visual do anúncio e a parte do roteiro. Então, aqui tem a copy do anúncio aqui, e aqui tem a parte visual. Então, eu coloco aqui uma imagem ali, principalmente do gancho ali, e eu coloco, tipo assim, o que tem aqui, né? Aí eu falo, o anúncio podemos considerar que está no formato de entrevista talk show. O hook visual tem uma spokesperson mulher, idosa, aparência de 70, 80 anos, que supostamente é uma celebridade e está sendo entrevistada no programa de TV. Uma legenda dinâmica aparecendo enquanto ela fala,
Depois disso, o restante do anúncio é apenas ela falando sobre os sintomas, o problema e como ele acontece. Aí vem esse anúncio, e aí cada anúncio aqui eu vou falando exatamente as coisas, sabe? Eu vou descrevendo exatamente o que aparece, o que acontece, do jeito que rola. E coloca a tradução do lado. Porque assim a IA ela consegue ter um parâmetro de análise muito mais alto, tá? Beleza. Esse aqui é uns anúncios antigos. Isso aqui são os anúncios novos, tá? Mais recentes, mais mesmo modelo. E aí, basicamente, eu posso pegar uma VSL, tá? Eu vou pegar uma VSL que eu tenho aqui. Cadê? Tá. Vou pegar essa VSL aqui, peguei aqui e tal. Lado swipe. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou. Essa aqui, ó, como ela é puro texto, tem nada em vídeo, vou baixar em TXT, porque é mais rápido, tá? Mas essa aqui, como tem imagem e tal, eu vou baixar em DocX, que aí ele consegue ver a imagem, as imagens ali. Esse aqui também é a mesma coisa. Agora, eu vou abrir o Cloud aqui. Espera aí. Tá, vamos lá. Vamos de Cloud. Ok. Esse aqui é o Cloud, tá? Aí o que acontece, tá? O melhor cloud, ele tá num. Tipo assim, como que eu gosto de usar o cloud? Eu tenho o cloud baixado aqui no meu computador, e eu tenho aqui o Cloud Coworking, tá? Que é basicamente um cloud específico aqui dentro do meu PC, que ele tipo, a memória dele tá no meu PC, tá nas pastas aqui, tudo aqui, fica mais centralizado aqui. Eu gosto do output, tipo de resultado que sai. E aqui no cloud eu tenho algumas skills, tá? Que são habilidades, exatamente isso. Tem como você criar habilidades para IA. Então, tipo assim, tem uma habilidade que eu criei aqui para criar página de vetorial, tem uma habilidade que eu criei para analisar os padrões de copy, isso a gente vai usar, e tem uma habilidade que eu criei aqui para extrair a persona, tá? E é exatamente o trabalho dela. Então, todo esse trabalho antes, que levava meses, meses não, que levava dias e às vezes semanas para fazer, agora eu executo tudo isso em um prompt. Eu só preciso recolher os materiais, mandar aqui, e a IA executa e extrai a persona para mim. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou mandar esses arquivos aqui para o cloud para vocês verem. Então, ó, aí eu chego aqui, tá? Ô, caramba, subir aqui as paradas. Aí eu venho aqui, habilidade, persona extraction, tá? Ah, execute essa habilidade para extrair persona dessa VSL, Neuromax, e desses anúncios. Eu te mandei. VSL e os anúncios estão em inglês, pois são para o público americano. Mas quero que o relatório da persona esteja em português, pois fica mais fácil para entender. Retorne .md. Peço para retornar em .md, que é um arquivo que abre direto no cloud, não é muito pesado, ele consegue executar mais rápido. Enfim, aí ele vai executar a habilidade aqui. Aí isso aqui demora um tempinho, tá? Isso aqui não é uma parada super rápida, não. Tipo, acho que demora um. Depende, né, na real. Já demorou uns 2 minutos, 3 minutos, já demorou mais. Mas aí o que ele vai fazer? Ele pega, ele vai lendo os materiais aqui, tá? Aí ele vai, tipo assim, identificando cada uma dessas coisas, tá? Como assim os docx não retornaram o texto? Acho que retornaram, deve ter retornado sim. Tá, beleza. Aí o que acontece? O que que ele faz exatamente, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar aqui, cadê? Cadê o negócio que eu tinha? Persona. Para vocês entenderem a lógica. Vai. Cadê? Uhum. Não tô achando aqui a lógica. Tá, eu queria mostrar a lógica desse negócio. Mas é o seguinte, eu vou mandar esse prompt aqui, tá?
Eu vou mandar esse prompt aqui para vocês que assistiram essa aula, tá? Ao vivo. Quem não assistiu ao vivo, infelizmente não vou estar compartilhando aí, porque isso aqui é ouro, é coisa privilegiada, tá? Mas, cara, vocês podem criar, entende? Tá, já tá fazendo, já tá lendo rapidinho aqui, então tá de boa. Então, o que acontece? Ele pega e ele executa aqui, tipo assim, basicamente todo esse processo de pesquisa que eu faria, ele executa. Mas Eric, tipo assim, ele não pega e cria e pensa numa bagulho aleatório, lógico, não. Ele analisa a persona mesmo. Então esse prompt, ele é eu basicamente condensei ele com os meus modelos mentais, com as decisões que eu tomo na hora de fazer esse tipo de pesquisa. Então, ele é como se fosse eu executando essa pesquisa. É literalmente isso. Eu treinei para ser eu executando essa pesquisa. Então, ele chega e, cara, ele analisa todos esses documentos e ele faz inferências. Então, tipo assim, isso aqui, essa base eu tirei disso aqui, essa base eu tirei disso aqui, essa base eu tirei disso aqui, essa informação eu tirei disso aqui. Então, não são informações tiradas de lugares aleatórios, são informações reais, legítimas, tiradas de dados verificáveis, sabe? Então, lembra aquilo que eu falei de amostragem de dados? Tipo assim, pô, aquilo se repetiu diversas vezes. Então, a tendência daquilo, a chance daquilo ser algo verdadeiro é extremamente alta. É a mesma coisa. Ele vai pegar só coisas que se repetem diversas vezes na copy, vai pegar coisas que se repetem diversas vezes nos anúncios e vai conseguir extrair a persona completa, tá? Inclusive com as micropersonas, tá? Então lembra que eu falei para vocês, por exemplo, que existem micropersonas dentro das personas. Então, por exemplo, dentro do marketing digital, todo mundo quer ganhar dinheiro para podermos usar o tempo solo para aumentar a quantidade de mostragem para análise. Exato, cara. Tipo assim, o jogo é esse. O jogo cada vez mais é sobre você criar os agentes, as skills, as habilidades certas, de maneira bem instruída, e criar a documentação e os dados certos. Quanto mais dados certos você passar para skill, para o prompt, para a habilidade certa, melhor vai ser o resultado que você tem, sabe? Mas, enfim, aí o que acontece? Na prática, tá. Marketing digital, vamos voltar. Então a gente está no mercado ali, de marketing digital, né? Beleza. Dentro do mercado de marketing digital, tem a persona ali que é o guri ali de 15 a 25, o cara de 15 a 25 anos ali, que quer ganhar dinheiro na internet, viajar ao mundo e tal. Tem um cara ali que, tem 30 anos, 40 anos ali, que ele não tem essa brisa de viajar ao mundo e tal, mas ele quer ganhar o dinheiro dele. Talvez, quem sabe, ele ficar rico, mas quer ganhar dinheiro dele, quer ver uma vida confortável, uma vida estável, uma vida maneira. Como é um mercado muito difundido, assim, é difícil dizer qual que é a persona dominante, mas todas essas são pessoas grandes. Tem a mulher ali, dona de casa, que ela quer, que é o foco do público ginésio, a mulher dona de casa ali que quer ganhar dinheiro, trabalhando em casa, home office, tendo tempo para cuidar dos filhos e tal, também esse público é bem grande. Então é um público bem dividido. E aí cara, tipo assim, cada uma dessas pessoas dessas pessoas fazem parte do mesmo nicho, mas estão perfis de pessoas diferentes. E aí dentro dessas pessoas tem públicos diferentes. Então, tem o cara ali que é o de 30, 40, 45 anos, que ele quer ganhar dinheiro na internet e tal, tá, sei lá, numa transição de carreira ali, trabalhando no mercado tradicional a vida toda, quer começar a ganhar dinheiro na internet e tal. Uh, mas o foco dele, tipo assim, não é ser rico, o foco dele é ganhar uma renda estável ali para ser o emprego dele. Mas também tem o cara que ele quer ser rico, tá ligado? Dentro daquele mesmo público, dentro daquele mesmo perfil de público que tem esse cara aí. E aí a abordagem que você tem que ter com essas pessoas são diferentes. Então, isso são as micropersonas. E aí eles trazem essas micropersonas também. Então, por exemplo, dentro desse nicho aqui de memória, tem o cara que ele sofre com Alzheimer ali, né? O estágio inicial. Tem o cara que ele sofre com. Que ele não sofre com isso, mas ele tá tendo lapsos de memória, esse é geralmente o perfil dominante. Ele tem lapsos de memória ali, ele sente que a memória dele tá enfraquecida, ele já esquece coisas, a família dele tá olhando assim, falando, mano, tipo assim, esse cara tá viajando, mano, esse cara tá ficando gaga, tá esquecendo das coisas tudo, não sei o quê. E aí ele se sente meio inseguro, se sente meio desconfiado ali, se sente mal por isso, a gente tá perdendo a independência dele. E ele começa a ficar com muito medo, com muita ansiedade, pensando, caramba, mano, meus filhos vão me colocar no asilo, eu tô fudido, eles pensam que eu não estou fazendo nada, que eu sou incapaz, não sei o quê. E aí esse cara sente dessa forma ali, sabe? Tem a pessoa que foi diagnosticada já com algum quadro. Tá, ele analisou aqui. E aí, enfim, aí coloca aqui as micropersonas todas, ó. Beleza.
Teste de skills é a minha pasta dentro do Cloud Cowork. Eu criei essa pasta só para praticamente dar essa aula aqui, onde eu ia mostrar esses skills para vocês. Mas enfim, aqui, ó, vamos lá. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Mandei os documentos, tá? Aí a skill, que é isso aqui, essa habilidade, no caso, ela já é uma habilidade com um prompt, um super prompt que eu montei ali, estruturando sobre como que eu faço análise. Então, eu não preciso ficar mandando esse prompt gigantesco toda hora. Eu só peço para ele executar a habilidade dentro dessas coisas aqui. Eu mandei a parada. Agora, vamos ver o relatório de pessoa como ficou. Pá. Agora vem o ouro, ó. Aqui, ó. Aqui todos os documentos catalogados. Aí aqui, ó. Mapa de repetição, sinais dominantes, ó. Ó, medo de ir para asilo. Se repete 89% dos materiais que enviei. Esquecer nomes, chaves, compromissos. Se repete em 100%. Neurotoxinas, placas tóxicas como causa raiz. Se repete em 94%. Solução natural versus medicamentos caros. Se repete em 100%. Perda de dependência. Se repete em 89%. Big Pharma como inimigo. Repete 83%. Família percebe antes da própria pessoa. 78%. Resultados rápidos, dias, semanas, 100%. Névoa mental, brain fog, 83%. BDNF, proteína da memória, 6%. Então, o que acontece? Isso aqui só fala na VSL. Então, o que a gente já consegue inferir daqui? Cara, se tu falar do mecanismo do problema nos anúncios, não, tipo assim, dessa forma aqui, de uma forma mais técnica, dificilmente vai dar certo. O que mais está funcionando não está falando dessa forma. Fala de neurotoxina, tá, mas não fala de proteínas, essas paradas aqui. Então, você já não vai falar disso aqui. Conspiração governamental, censura. Ó, vergonha e humilhação social. Então, tipo, já são coisas aqui que a gente sabe que tá validado. Se eu mandasse mais anúncios, se eu mandasse 100, 200, o resultado ia ser ainda melhor. Eu mandei isso aqui para ser mais rápido. Mas, enfim, demografia, idade. 50 a 90 anos, núcleo 60 a 80, extraído, ó. Então, ele extraiu da VSL, ó, todo americano com mais de 50, de um anúncio, tem 95 anos, tem 66 anos, tem 80 anos, tem de 60 e 70 anos. Então, tipo assim, tudo isso aqui tá inferindo o quê? Que são pessoas acima de 50 ali, e o núcleo fica entre 60 e 80 anos aí. Ambos, homens e mulheres, leva inclinação para mulheres como cuidadoras, compradoras. Homens ou mulheres, 30 ou 95 anos de idade. Spokesperson, mulher comprando para a mãe, marido comprando para a esposa, filho comprando para o pai. Aposentados ou semi-aposentados. Militar aposentado, policial aposentado, aposentado, não sei o que tal. E também pelo contexto da idade, né? Aqui, ó, contexto de idade mais recente implica aposentadoria. Casados ou viúvos com família extensa, filhos, adultos, netos. Estados Unidos, foco nacional. Classe média, sensível a custos médicos, mas com algum poder de compra. Então, já inferiu aqui o perfil demográfico do mundo. Agora, sintomas e manifestações. Esquecer nomes de pessoas conhecidas. Esquecer onde deixou chaves, óculos, carteira. Névoa mental, brain fog. Se perder dirigindo, esquecer o caminho. Parar no meio de frases, esquecer palavras. Repetir histórias várias vezes. Não reconhecer familiares. Esquecer compromissos, conversas recentes. Fadiga mental, cansaço cognitivo. Vocês estão impressionados com esse prompt? Calma aí, que eu vou soltar outro aqui. Enquanto eu leio isso aqui, eu vou soltar outro aqui, tá? Para vocês. Esse aqui eu nem preciso dar muito contexto, só preciso chegar e passar isso aqui. Vou passar a VSL aqui também. Tá. Tá. Esses anúncios VSL são os... não, eu nem preciso mandar porque eu já mandei antes, na verdade. Agora, execute essa habilidade aqui. Vou mandar só nos anúncios. Apenas nos anúncios. Que eu te mandei. Tanto os do passado, quanto os atuais. Novamente, o público é americano. Por isso. Mas, quero que você retorne relatório em .md em português para entender melhor. Pronto. Enquanto ele vai executando isso aqui, eu vou pegar e vou colocar aqui. Tá. Esquecer compromissos, conversas recentes, fadiga mental, cansaço cognitivo, insônia, sono ruim. Tá. Ó, isso aqui, ó, secundário. Você repete 3, 18 vezes. Eu digo assim, pô, isso aqui é fraco. Nem faz sentido você colocar isso no anúncio. Isso aqui, ó, repete ali, tá, interessante, dá para você apostar. Mas, enfim.
Aí, ó, dores, vergonha de esquecer em público, sentir-se um fardo para a família, perda de dignidade, família coxando, decidido pelas costas, impotência, medo constante. E aí você vê, ó, ele não tirou nada dessas coisas da cabeça dele. Ele analisou relatórios, analisou dados. Então são coisas reais, legítimas. São coisas que estão funcionando, estão validadas. Então, tipo assim, por isso a qualidade fica muito melhor. Enfim, medos. Ir para um asilo, uh, perder a independência, não reconhecer filhos, netos, condição piorar e se tornar irreversível, morrer sem memória, morte em vida, perder a capacidade de dirigir. Aí, por exemplo, ó, perder a capacidade de dirigir, isso aqui é importante, legal, você pede. Aí o que acontece? O que a maioria das pessoas fazem? Elas fazem um anúncio genérico modelando um cara que está escalando agora, e aí, tipo, e aí já era. Aí vem a visão de ser um completo estrategista. Cara, ela tem esse medo aqui, expande ele inteiro para um edge. Coloca um cara, um senhor de idade, 80 anos, dirigindo e falando: meus filhos esconderam a chave do carro de mim porque eu tenho medo, porque tem medo que eu possa bater. Eu entendo eles. Há um tempo atrás eu confundi o pedal com o acelerador e quase causei um acidente. Diziam que eu estou velho demais para isso. Meu médico disse que eu estava em estágio inicial de Alzheimer, mas eu conheci esse ritual exótico do mel com café, e depois que eu conheci isso, parece que minha mente limpou completamente. Peraí, vamos lá. Aí vem aqui, ó. Toda a névoa mental que eu sentia, aquela sensação de parar no meio das frases, de repetir histórias várias vezes, de repetir familiares, isso simplesmente de não reconhecer familiares, isso simplesmente desapareceu. E aí continua ali escrevendo. Só que aí você expandiu um único ponto ali, dentro disso aqui, que é um medo grave da galera, e aí isso virou teu anúncio. Aí que concorrente, que cara tá fazendo isso? Que competidor tá fazendo isso? Tá ligado? Tipo, ninguém tá fazendo isso. E essa é a vantagem, sabe? Mas aí qual que é a parada? Aí eu vi aqui, ó. Adoro essa tese, mas as pessoas pedem modelagem de um corpo que tá validado. Cara, porque o mercado é fraco, porque o mercado é limitado. A galera não sabe fazer copy de anúncio. Essa é a real. O mercado olha pro. A galera olha pro marketing direto como se a gente estivesse preso em 2024, tá? Mas aí que tá a parada. Tipo assim, o jogo é isolar a variável. Você também não vai escrever um anúncio ali do nada aleatório. Tu vai pegar esse medo e tu vai expandir dentro de uma estrutura validada, dentro de um formato validado, tu vai usar um gancho e um ângulo que já foi validado, sabe? Um estilo ali que já foi validado. Tipo assim, essa é a parada. É vocês juntarem coisas que deram certo, que dão certo, coisas validadas, só que fazer isso de uma maneira diferente, com uma pequena variável diferente. Uma pequena variável tem que ser diferente. E geralmente essas variáveis de maior impacto são as variáveis que abrangem a tua persona para outros tipos de público. O que acontece? Beleza, tem muita gente que tá com problema de memória. Só que, mano, o cara que tem o medo de dirigir como medo principal dele, de não poder dirigir mais como medo principal dele, é o cara que, tipo assim, que vai olhar o teu anúncio e vai parar para ver aquilo. E a tua conversão vai ser muito mais alta que o teu concorrente, o Facebook vai favorecer o teu leilão. Tá ligado? Favorecer o leilão para você. É assim que você ganha leilão da galera, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Tá. Aí aqui, ó, vida dos sonhos. Uma vida onde a pessoa acorda com a mente clara, lembra de tudo sem esforço, dirige sozinha, participa de reuniões familiares com confiança, conta história com brilho nos olhos, toma as próprias decisões, não depende de ninguém, não toma remédios controlados e é tratada com respeito e admiração pela família. E isso tudo também é real. Aí aqui, ó, mapa completo da pessoa. Aí tem aqui, ó, mapa completo. Identidade, gênero, tudo isso questão aqui. Manifestações, ó. Esquecer nome de familiares amigos, perder chaves, óculos, carteira repentinamente, perder dirigindo para locais conhecidos, repetir história sem perceber, travar no meio de conversa, esquecer compromisso confirmado, não reconhecer familiares, precisar de bilhete disso para tudo, família tomando decisões pelo paciente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu consultoria para uma operação de afiliado, os caras estão escalando muito bem ali dentro desse nicho de memória, e eu cheguei nos caras, tá? E eu falei o seguinte, tipo assim, tinha um anúncio para vocês pegarem a visão. Eu quero que vocês entendam não só como executar, mas eu quero que vocês entendam como pensar. Tinha um anúncio escalado que é esse aqui, ó. Tá, tenho que compartilhar a tela de novo, né? Tá, não vai. Mas tem um anúncio validado que era tipo do Clint Eastwood contando um depoimento dele lá, de como a vida dele melhorou e tal. E aí eu cheguei e falei pros caras assim, cara, aí, tipo assim, eu pedi pra eles, fizeram essa análise de persona e tal, mostrou as coisas, e aí, tipo assim, o Claudio mostrou que o público feminino desse nicho
assim como o medo de dirigir é uma coisa forte para o homem, o medo de não cozinhar, não saber cozinhar, é forte para a mulher, sabe? Aí eu cheguei e falei, cara, beleza, faz o seguinte, pega esse anúncio que está aqui do cliente, modela a estrutura dele, usa a mesma estrutura, mesmo contexto narrativo, só que aí você muda para esse negócio de dirigir e você muda o avatar. Ao invés de ser o cliente e estúdio, a gente vai pegar a Ana Maria Braga desses caras. Então, para esse ali, quem que é a Ana Maria Braga dos Estados Unidos, a mulher que é conhecida por cozinhar e tal, mais velha. Aí encontrei lá uma mulher lá que é bem famosa, tipo assim, mais de, sei lá, 70 anos, e a mulher cozinheira da televisão, não sei o quê. E aí eu falei pros caras, ó, testa aí. Eles testaram, cara, esse Ed, assim, virou controle deles, tipo assim, por dias, assim. Cara, depois perderam ali o leilão, mas, cara, tipo assim, esse Ed sozinho ali, em poucos dias, chegou a fazer quase 8 milhões de reais, tá ligado? Tipo, na mesma semana. Então, tipo, deu super certo. E foi tudo com base em quê? Numa inferência lógica feita pelo Cloud e essa conclusão, tipo assim, de pegar entendimento de isolamento de variáveis. Então, pô, essa estrutura validou contando a história de uma celebridade com o maior medo do público que ele atinge, que é o homem, o público masculino, que é o medo de dirigir. Se inverter agora para o público feminino, a gente pega uma outra categoria do mesmo público com a mesma força, com o mesmo apelo. Então a gente pega o que está validado de um lado, só que pega um público melhor e escala mais. Então, tipo assim, essa é uma lógica. Isso, tipo assim, pô, deu super certo, Deus escalou pra caramba, deu bastante certo. E é o que eu faço com as coisas que eu toco aqui também, sabe? Então, tipo assim, pô, a galera fala, caramba, mano, tipo assim, muitos amigos falam, pô, caralho, mano, como que tu tá conseguindo escalar, porque eu rodo no ouvir mais baixo, porque as coisas que eu rodo são diferentes, né? Tipo, uma parada com recorrentes e tal. E aí a galera olha e fala, caramba, mano, como que você consegue fazer isso com o ouvir tão baixo, mas o segredo é justamente criativo, sabe? Enfim, top medos. Ir pro asilo, desejos, aí crenças. Problem aware e solution aware, subsintomas das crenças. A minha memória está piorando, isso é preocupante, isso pode ser o começo de Alzheimer e demência, está piorando com o tempo, perda de memória é parte natural do envelhecimento, não tem o que fazer, é genético. Existe algo errado no meu cérebro está causando isso, médicos não sabem resolver de verdade, medicamentos não mascaram sintomas. Enfim, trouxe as paradas aqui. Aí, comportamento, ó, a linguagem. Aqui são as linguagens que o público fala. Minha memória não é mais a mesma. Esqueci onde deixei as chaves. Neva mental, brain fog, lapso de memória. Entrei no quarto e esqueci o que fazer. Não consigo lembrar de nomes. Minha mente está falhando. Confusão mental. Me perdi dirigindo. Repeti a mesma história. Não reconheço mais. Asilo, nursing home. Tipo, são termos que as pessoas usam. Então, cara, tu vai falar isso, o cara vai se identificar, porque são coisas que ele fala no dia a dia. Interesses, descobertas médicas escondidas ou censuradas, receita caseira natural simples, salas emocionais de recuperação, autoridades médicas renomadas endossando, comparação natural vai ser médio caro. Interesse, como melhorar minha memória naturalmente, remédio natural para Alzheimer, suplemento para memória, sinais de demência, como evitar asilo. Na TV, programas como 60 Minutes, CNN, Fox News, NBC e ABC. Aí o que acontece, tá? Esses extraídos, esse aqui é muito doido, porque ela faz uma parada que ninguém faz, que ela pega esse padrão de público que ele reconhece pela VSL, ele começa a fazer pesquisas no Google Trends, pesquisas no Google, e vai, tipo assim, descobrindo padrões sobre aquele público. Então, todas essas coisas que são extraídas são coisas que ele pegou de dados. Então, tipo assim, ele pega um relatório, por exemplo, da CBS, que mostrou que boa parte da audiência deles eram pessoas com mais de 60 anos. Então, pessoas com mais de 60 anos é o público que a gente está atingindo. Então, aí ele pega e faz a extração. Enfim. Beleza, tal. Medicamentos prescritos para memória, suplemento de ômega 3, ginkgo biloba, consulta com neurologista, não sei o que, tal, beleza. Viés cognitivos. Confia em médicos famosos, milhares de pessoas, prova social, escassez de urgência, inimigo comum, contraste, comparação, pertencimento, identidade, aversão à perda. Princípio de discordância. Soluções parecem mais do mesmo. Linguagem muito técnica acadêmica. Promessas sem provas. Exigir mudanças drásticas de estilo de vida. Tom condescendente ou infantilizante. Beleza, aí vem aqui, ó, micropersonas, que aí que é o ouro do ouro, tá? Pessoa não, o paciente orgulhoso. Homem ou mulher, basicamente uma categoria de público dentro desse aqui. Então, homem ou mulher, 60 a 85 anos, está experimentando declínio cognitivo pessoalmente. Pessoa orgulhosa, que sempre foi independente e forte e agora sim está perdendo tudo. Recusa ir ao asilo e quer provar que ainda é capaz. Diferenças chaves, compra para si mesmo. A dor é vivida em primeira pessoa. Orgulho ferido é o gatilho emocional principal. Eu não quero que você se lembre de mim assim, sem pedir de dirigir, família decidindo por ele e ela, ser chamado de confuso, senil. Eleições, soluções que tiram mais autonomia,
ser tratado como incapaz, medicamento com efeitos colaterais debilitantes. Então, essa aqui é uma persona, e é uma persona que boa parte da galera insiste no fator. Aí tem essa outra galera aqui, ó. O cuidador desesperado. Filho adulto, 30 a 55 anos, que cuida de pai, mãe, avó com Alzheimer ou demência. Já gastou muito dinheiro, já visitou vários médicos e está emocionalmente exausto. Busca qualquer solução que funcione. Compra para outra pessoa, pai, mãe, avó. A dor é de quem assiste impotente. O desespero e a culpa são os gatilhos emocionais. Aí, beleza. O cônjuge protetor. Esposa de 55, 75 anos que o parceiro se deteriorar. Combina medo pessoal de também desenvolver a doença. Aí o que isso faz? Você coloca um anúncio do cônjuge falando, tá ligado? Do cônjuge de uma pessoa que sofria com declínio cognitivo, relatando e contando a parada. Aí pega a mesma estrutura, a mesma ideia que já está validada no mercado, os mesmos padrões estão validados, só que aí você repete essas variáveis agora voltado para esse público, para essa pessoa, né? Então vai atingir uma micropersona diferente. O preventivo preocupado. 45, 60 anos sem diagnóstico, mas que percebe os primeiros sinais. Esquecimento leve, névoa mental, falta de foco. Tem histórico familiar de Alzheimer que é prevenir antes que seja tarde. Ainda é paciente. Motivação principal é prevenção. Prevenção, mais racional e menos emocional na decisão. Na minha família, várias pessoas sofrem de perda de memória. Percebeu os primeiros esquecimentos. Aí, como você atinge esse público? Você basicamente pega o anúncio, e você basicamente, tipo assim, cara, peraí, que eu me perdi agora no raciocínio. Ah, tá. Vai pegar o anúncio e você vai chegar e vai bater nos sintomas. Então, tipo assim, 4 sinais que você está em um estágio inicial de Alzheimer. Você tem tido esquecimentos leves, névoa mental, falta de foco. Aqui tá batendo exatamente nesse ponto desse cara aqui. E aí esse cara vai chegar e vai se interessar, vai impactar ele. Aí tá pegando uma micropersona diferente do que o público tá pegando. Aí, qual que tá o jogo, o grande segredo ali para tu ser um super afiliado, um super produtor, seja lá o que for. Quando você validar um anúncio com essa variável nova, o seu funil inteiro vai girar em torno daquilo. Por quê? Vamos lá. Digamos que você valida um anúncio batendo nessa micropersona aqui. Tá escalando pra caramba, deu certo. Só que aí a tua microlead tá batendo na micropersona 1. O que tu faz? Você vai criar várias microleads voltadas para micropersona 4. Só que, de novo, conceito de isolar variável. Pô, aceitar uma microlead é difícil. Eu tenho que pegar e tenho que aproveitar coisas que estão validadas. Então, cara, eu vou pegar estrutura que já está validada, formato que já está validado, avatar que está validado, ideias estão validadas, e vou reaproveitar, só que eu vou colocar para esse avatar aqui. E aí o que acontece? Quando você tipo assim, se você tem um anúncio escalado batendo nessa micropersona, se a tua microlead bate nessa micropersona, o que acontece? Você aumenta a tua escala num nível desproporcional, porque você entra numa categoria de leilão que ninguém dos seus competidores está fazendo. Porque tá todo mundo modelando anúncio, todo mundo. Tá todo mundo pegando um anúnciozinho do Mel e fazendo igual, aí rodando as mesmas microleads, mesma coisa. Porque o mercado, hoje, brasileiro, seja do Black, seja lá do que for, é só cópia do que tá rodando, cópia do que tá funcionando. Mas ninguém analisa de uma forma estratégica. Eu também não tô falando aqui para vocês tirarem as coisas da bunda de vocês e falar, não, vou testar isso aqui porque sim. Vocês têm que testar tudo isso com base em lógica e no que está validado. Então, o Cloud é uma ferramenta que ajuda você a extrair esses dados mais rápido. Esse prompt que eu executei aqui, ele também ajuda nisso, eu vou mostrar aí para vocês, tá? E isso melhora o output de vocês, tá? Então, beleza. Então, vocês viram isso aqui, né? Vocês viram isso aqui, o nível de como chegou. Então, cara, uma pesquisa que demoraria dias, semanas, agora foi feita em minutos com o Cloud. Se eu mandasse 100, 200 anúncios, o bagulho ia ficar mais absurdo ainda, tá ligado? Tá. Aí agora não acabou, tá? Tem um outro prompt que eu uso, que ele serve justamente para analisar padrões de copy, porque esse é o primeiro ponto. Entender a tua persona. Depois de entender a tua persona, você tem que entender o quê? Tem que entender quais variáveis performam para aquela persona. Então, por exemplo, tem um ângulo que funciona melhor para uma pessoa específica. Tem um formato que funciona melhor para outra pessoa específica. Tem um tipo de conteúdo, um tópico que chama a atenção de uma pessoa específica. Então, é a mesma lógica. O cara, se tu tá chegando e tu tá falando de, sei lá, se eu tô falando de copy para um gestor de tráfego, beleza, que a gente tá no mesmo mercado de marketing digital, mas eu não tô chamando a atenção dele. Não é o que interessa aí. Então, cara, você tem que ser congruente ali com a tua persona. Teu anúncio tem que ser congruente com a tua persona. E aí o que acontece? Tem esse prompt aqui que eu uso, que ele é um padrão de análise de padrão de copy. O que esse skill aqui faz? Ela pega uma copy, ou várias copies de anúncios, de VSL, do que for, tá? E aí ela analisa esses anúncios e essa VSL por mais de 40 óticas diferentes.
Basicamente, nesse script, eu coloquei, eu meio que fiz um clone mental, um clone cerebral dos modelos mentais. Meus modelos mentais, do Gary Halbert e do Peres Lampropoulos, que são dois dos maiores corporates da história, e o Gary Bencivenga, tá? Que, na minha opinião, é o maior corporate de todos os tempos. E eu coloquei os modelos mentais desses 4 caras aqui, e mais modelos mentais de especialistas em análise probabilística, caras que trabalham no mercado financeiro, na bolsa de valores. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Anúncio é análise de probabilidade. Você vai pegar você vai testar 50 anúncios, beleza. Mas você não vai escrever 50 anúncios aleatoriamente. Se você sabe que 60% dos anúncios que mais validam para o mercado é para uma persona X, então, 60% dos seus anúncios vai ser para essa persona. Mas aí você sabe que tantos por cento que os formatos mais validos é esse aqui, então vai ser isso, então você vai manter aquilo ali. Só que você vai ir testando pequenas variáveis diferentes, tá ligado? Em cada um desses anúncios, até você encontrar o que realmente funciona. E validando e mantendo esse ciclo ali, tá? E aí, tipo, basicamente, esse sistema aqui, essa habilidade, ela olha pela ótica que traders e caras, tipo, especialistas em análise probabilística pegariam. Então, ele pega, é como se tivesse 40 pessoas, 40 juízes diferentes, analisando esses anúncios e essas VSLs por diversas óticas, pela ótica deles. Então, cara, um cara que eu analiso uma copy de uma forma, porque eu tive um background. Eu tive um background de programação, de um tipo de outras coisas, que, por exemplo, o Filemon não tem. Por exemplo, o Filemon, ele já tem um background de música e tal, então ele é um cara mais experimental, mais sentimento, mais sentir a coisa. Eu sou um cara mais lógica, mais buscar a lógica nas coisas. E aí o que acontece? Os dois funcionam. Os dois, tanto eu quanto o Filemon vendemos muito. As duas formas de chegar funcionam. Quem tá certo e quem tá errado? Ninguém. O melhor a se fazer é você tentar usar a mente dos dois, sabe? Agora imagine, então, tipo assim, se tivesse um sistema que olhasse uma cópia pela minha ótica e outra uma cópia pela ótica do Filemon, esse sistema já ia ser super poderoso. Agora imagina um sistema que olha pela ótica de 40 pessoas diferentes. Algumas delas copywriters e outras pessoas que analisam geopolítica. É um nível de análise muito mais profundo. Então é isso que esse prompt faz. Então, olha só isso aqui que massa. Ele analisa todos os padrões por diversas lentes diferentes e ele monta briefings. Então, ó, ele dissecou a estrutura invisível de cada um dos anúncios aqui. Então, ó, basicamente, ele chama de arquétipo aqui a estrutura, né? Para categorizar. Então, ó, 29% dos ads usam essa estrutura aqui, 47% usam essa estrutura aqui. Tá, tu vai escrever 100 ads, 47% vai ser nessa estrutura aqui. Ou melhor, 40% para não ficar fechado, né? 40% dos seus anúncios vai ser nessa estrutura aqui. 30% vai ser nessa. 20% vai ser nessa, tá ligado? Enfim, sabe? Você vai categorizar dessa forma. Por quê? Porque é o que funciona, sabe? Só que aí o que você vai testar dentro desses 20% é diferente. Então, pô, cara, ninguém testou fazer isso aqui voltado para essa persona. Ninguém testou fazer isso aqui voltado para essa persona nesse formato aqui, sabe? Então você vai isolar o máximo de variáveis que você puder e você vai testar pequenas coisas dentro dessas variáveis que já estão validadas. Aí, beleza. Fase 1, extração de padrões. Então, ó, ele pegou aqui, analisou os padrões, tal, ó, de cada coisa, beleza, identificou aqui, esse aqui, ó, tipo assim, depois vocês podem ler isso aqui, tal, ó, função psicológica de cada coisa, enfim, beleza. Decomposição de variáveis, tal, maneiro. Aqui, heurística de eficiência, avaliação. Ah, tá. Aqui já começou a analisar aqui as coisas, tá? Decomposição de variáveis, tá? Promessa principal, recupere sua memória e reverta o declínio cognitivo. Aparece em 17,17 dos anúncios. Então, cara, tem que repetir sempre. Algo tóxico que você acumula no cérebro, solução natural resolve. Também tem que se repetir sempre. Big Pharma, também tem que se repetir sempre. Assista ao vídeo gratuito, também tem que se repetir sempre. Sabe? Isso aqui são variáveis fixas, variáveis que não mudam. Variáveis, ó, ele colocou aqui, inegociáveis. Então, são variáveis que vão se repetir em todos os anúncios. Porque se isso repetir em todos os anúncios, não tem para que eu trocar. Agora, aqui já são variáveis que eu posso explorar. São variáveis que não são fixas. Então, ó, micropersona spokesperson. Pode ser um militar, policial, viúva, cientista, filho, filha, neto, esposa. Tipo específico da toxina. Pode ser neurotoxina, microplástico, glifosato, placas tóxicas, ferrugem cerebral, toxinas parasitárias. Aí, por exemplo, o que acontece? Já nisso aqui. Tem um Magalog antigo do Peres Lampropoulos que vendeu mais de, cara, milhões, múltiplos 9 dígitos em dólar, tá? Que ele fala, tipo, estatinas causam Alzheimer. Cara, esse editorial vendeu muito.
E aí, se você for pesquisar, essa relação entre estatina e Alzheimer é muito alta, é muito forte, um monte de gente tem. E isso pega muito um público, né, uma categoria de público dentro desse público aqui de Alzheimer, de declínio cognitivo, que é o quê? Que é o público que também tem problema no coração e toma estatina. Então tem um público que tem problema no coração e toma estatina, e tem um público que tem declínio cognitivo ali. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar isso no teu anúncio, ó. Existem relações que mostram que as estatinas, elas existem evidências que mostram que as estatinas, elas são associadas ao aumento do declínio cognitivo. Isso acontece por causa disso. Então, você está mudando o tipo de toxina, batendo numa crença forte, diferente, entrando numa categoria de público que ninguém está entrando, mas com uma ideia que já validou e já foi validada no passado. E também validado e é hype agora, sabe? Ingrediente: mel, água morna, cúrcuma, bicarbonato, formato visual também, autoridade citada, vilão específico, nível de conspiração, duração narrativa, heurística de eficiência. Tá, avaliação por critério, clareza do frame. Forte, a mensagem é imediatamente clara em todos os anúncios. Existe uma solução natural que os médicos farma escondem para reverter perda de memória. Intensidade e curiosidade. Gaps de informação são abertos de múltiplas camadas. Qual é a verdadeira causa? Quais são os dois ingredientes? O que o vídeo mostra? O leitor precisa clicar para fechar os loops. Isso mostra o quê? Que os anúncios mais validos são anúncios que abrem loops. Então, quanto mais loops vocês abrirem, melhor, sabe? Ao longo do mecanismo 6. Especificidade do mecanismo. Mecanismo concreto e visual. Placas tóxicas sufocam neurônios, ingredientes dissolvem as placas como ácido dissolve metal. Metáforas físicas, não abstrações. Densidade de prova, enfim, beleza. Análise comparativa, escalando versus antigos. Nível de conspiração, os antigos, baixo e médio. Escalando agora, médio e alto. Vilão específico, genérico, Big Pharma. Agora, Eli Lilly. Morte e ameaça narrativa, ausente, aqui presente. Ingrediente âncora, mel e outros vários. Aqui, mel dominante. Antes, o GC simples, curiosidade. Agora, podcast lato emocional. Comprimento médio, curto, médio. Aí aqui, médio, longo. Então, ó, significa que anúncios mais longos estão performando agora. Então, se anúncios mais longos estão performando agora, cara, uma boa parte da minha leva que eu vou fazer agora vai ser de anúncios mais longos. Não vai ser de anúncios mais curtos, que é o que tá dando certo agora. Avatar genérico, persona com backstory rica. Música opcional, quase sempre presente. Então, você vê aí que deu uma profissionalizada os anúncios. Aí aqui vem o scan de 40 lentes mentais. Aí aqui ele analisa pela a lógica do LIDAR, as coisas de copy em si, né? Nível de consciência e tal, mas aí aqui vem as coisas interessantes. Causalidade, ó. Causalidade e correlação. A cópia apresenta correlações como causalidade. Glifosato causa Alzheimer, melpro demência. Isso é uma escolha de retórica deliberada, não um erro. O público não quer nuance, quer resposta simples. X causa Y, Z resolve Y. É mais persuasivo que X pode contribuir para Y em certas circunstâncias. Esse é um padrão fixo do nicho. Primeiros princípios. Reduzindo a essência, o argumento mínimo viável é: sua memória está falhando por causa de toxina no cérebro. Existe uma receita natural que move as toxinas. Assista o vídeo para ver como. O argumento é simples, casual e assunado. Variável testar. Anúncio ultras curto. 50 palavras que apresentam apenas esse argumento mínimo. Input. Toxinas na comida, água, ar. Processo. Acúmulo no cérebro, informação. Destruição de neurônios. Output, esquecimento, demência, asilo. Contra-sistema. Input. Ingredientes naturais. Beleza. Por que funciona? O público entende sistemas simples de causa e efeito. Visualizações gráficas simples do sistema. Aí aqui como que o funil é antipizado. Atenção, custo cognitivo por sessão é baixo. Linguagem de sexta série. Frases curtas, narrativa linear, os anúncios longos. Aí beleza, ele vai pegando aqui e vai passando tudo. Tá. Aí, pô, legal. Aí ele monta até um briefingzinho aqui para vocês, ó. Então, briefing aqui de contenção. Anúncio ali para você não explorar muito. Anúncio para você, tipo assim, ter mais chance de acertar. Hook. Primeira fase, uma ruptura emocional, uma pergunta fascinante, mais um visual de receita estranha, mel como âncora. Backstory. Spoke Pearson com identidade clara, profissão, idade, relação com o paciente, mais incidente emocional específico. Aí, enfim, coloca aqui as paradas e tal. Aí, 30% de exploração controlada. Testar um novo Spoke Pearson, exemplo, enfermeira aposentada, farmacêutico arrependido. Ou testar um novo ingrediente de âncora visual, cúrcuma, gengibre, canela. Ou testar um novo nome médico para a solução, no caso, no chiclete. Ou testar Entry Point Solution Aware. Ou testar comprimento diferente, versão curta, versão maior e tal. Aí, briefing de inovação. Aí aqui ele trouxe vários briefings aqui, várias coisas de inovação. Faça esse teste agora, novo ano, teste de 30 segundos. Faça esse teste agora. Tente lembrar que você já adiantou há 30 dias. Se não conseguir, seu cérebro já pode estar sendo invadido. Ângulo interativo. Então, um ângulo diferente. Aí, pô, então é isso. Pô, tu vai escrever uma leva de ads fixa de 30 ads por semana. Pô, 70% desses ads tu faz de contenção, porque é o que está validado, é o que está funcionando, mas 30% tu explora coisa nova. Porque se não explorar coisa nova, tu vai ficar para trás do leilão, do mercado, sabe? Enfim, o alimento do café da manhã. Esse alimento 90% dos americanos comem no café da manhã está destruindo sua memória. Reação do ETA. Estilo TikTok, alguém reagindo ao vídeo censurado em tempo real. Em vez de toxinas, focar na proteína, usado na VSE mais nos anúncios. Novo segmento, preventivo. Se alguém da sua família teve Alzheimer, seu risco é 3 vezes maior. Olha isso, que forte, mano, para você pegar essa micropersona, velho. Mas isso é algo que você pode fazer agora.
Por mais jovem, 45, 55, menos emocional, mais racional, tá ligado? Tipo, olha isso, mano. Olha a ideia que você tem aqui, velho. Isso aqui é surreal. Aí agora, aí beleza, aí ele trouxe aqui o checklist, beleza? Aí agora, tá? Com esse material aqui, tanto com o que você tem sobre a persona, quanto que você tem aqui, mais o material que você tem dentro do swipe, tudo, cara, você já tem tudo que vocês precisam. Qual que é a lógica? Vocês têm que pegar, o que deu para entender aqui? Basicamente, qual que é o trabalho a ser feito? Vocês vão pegar, vão pegar, baixar anúncios, o máximo de anúncios possível, catalogar eles, colocar a parte visual de um lado, colocar a escrita do outro, anúncios do passado, anúncios atuais, vai pegar a VSL do nicho, uma VSL escalada, ou várias VSL escaladas, e tu vai pegar, vai juntar tudo isso, vai colocar nessa skill, né? A galera que tá assistindo aqui ao vivo, eu vou liberar essa skill para vocês, que assistiu aqui ao vivo, e a galera que tá no gravado, cara, aprende a criar aí, velho, tá ligado? Aprende a criar aí. E aí, qual que é a parada? Agora vocês sabem o que dá para fazer. Explorem. Mas, enfim. E aí, com isso, o que acontece? Você pega, você extrai a persona antiga, você extrai a persona do nicho, você descobrir as variáveis que está funcionando. Agora, quando você for montar um briefing de anúncio, o que você faz? Você vai lá, e aí você consegue chegar. Aí, por exemplo, o que eu faço é isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o documento aqui. Ó. Eu venho aqui nesse documento, que é o documento padrão que eu uso para escrever anúncio, eu coloco, ó, qual que é o objetivo do anúncio? Ah, é aquisição, né? Porque no mercado de trabalho a gente roda muito remarketing, mas enfim, aquisição, então beleza. Aí a persona, qual que é a persona? Tá, a persona aí, tipo assim, eu geralmente, também, tipo assim, eu coloco, como eu tenho uma marca, tu coloca as personas específicas para essa marca, então, a persona 1, tá ligado? Mas enfim, aí vocês podem catalogar a persona do jeito que vocês quiserem. Aí coloca o nome o nome da micropersona ali também que você vai explorar. Então, tipo assim, o que eu gosto de fazer é o quê? Eu gosto de escrever um documento com 30 anúncios, eu coloco 30 coisas desse aqui, tá? 30 paradinhas dessa aqui. E aí, aí 3 anúncios tipo, eu faço 3 anúncios por micropersona. Então, são 30 anúncios diferentes e 3 micropersonas testadas para cada, e uma micropersona testada a cada 3 anúncios. Então, no total, o que acontece? Dentro de um teste, eu pego, eu testo 10 micropersonas diferentes, tá? Dentro da mesma persona ali. E aí, qual que é a minha ideia? Eu faço 3 ciclos de anúncio ali para cada micropersona, né? E aí, nesses 3 ciclos de anúncio, o que eu pago? Eu vou isolando variável. Então, tipo assim, pô, eu vejo que que tá validado muita coisa o GC ali no meu nicho. Beleza, então, cara, eu vou testar desses 3 anúncios, eu vou fazer um teste de formato para essa micropersona. Vou manter dois anúncios, eu vou colocar o GC, mais um anúncio eu vou colocar a entrevista na rua, tá ligado? Ao invés de ser o GC. Por quê? Porque, só que aí, nesse anúncio aqui que eu vou colocar a entrevista na rua, eu vou manter o mesmo ângulo, né, o mesmo conceito, a mesma ideia, o mesmo gancho e a mesma estrutura do que já está funcionando para mim ou do que já está funcionando no mercado, ou vou pegar uma estrutura, um ângulo, um conceito que já estão validados, que já estão funcionando no mercado, sabe? Não vou inovar aqui, só vou inovar aqui no formato. Porque aí o que acontece? Se esse anúncio que eu testei agora validar para essa micropersona, o que significa? Significa que esse formato foi diferencial. Porque todas as outras coisas que eu estou fazendo já é igual, já é o que todo mundo fazia, tá ligado? Já é o que tá todo mundo fazendo. Agora, se só esse formato que eu isolei, que eu testei, fez diferença, então isso aqui é um formato validado que funciona para esse público. E aí o que acontece? Agora eu posso pegar e escrever e pegar todos os outros anúncios que eu rodei para essa micropersona, só que agora nesse formato. Então, tipo assim, cara, isso eu faço muito, 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 muito. Então, tipo assim, cara, sei lá, se eu validei, se o nosso ad que mais vendeu, por exemplo, há 2 meses atrás, era para uma micropersona X, agora que eu tenho catalogado que esse formato funcionou, o que eu faço? Eu pego esse ad que validou para essa micropersona X, troco para esse formato aqui que eu sei que está validado, e agora o ad novamente vai voltar a performar. Tem grande chance de voltar a performar. Por quê? Porque essa variável está validada para aquela micropersona. Onde você catalogue como? Basicamente, o que eu faço, né, como eu falei, pego um documento como esse aqui, com todos esses dados, aí eu coloco 30 anúncios. Então, de 30 anúncios, o que acontece? Significa que são, a cada 3 anúncios, né, 3 anúncios eu vou testando uma micropersona a cada 3 anúncios. Então, significa que eu estou testando 10 micropersonas. Aí eu pego, escrevo, tal, beleza? Mando para a galera ali, a galera produz, edita e tal, lança. Beleza, maravilha. Aí o que acontece? A galera lançou, eu já sei o Edge, tipo, tem a nomenclatura aqui, eu já sei o Edge, então, tipo assim, o Edge é tipo assim,
sei lá, o nome do produto é NB, aí eu coloco ED01, aí eu coloco aqui o GC, que é o formato, aí eu coloco o ângulo dele, tipo, sei lá, o ângulo foi Pop Quiz, que é uma pergunta interativa ali, e é isso, tá ligado? Tipo, isso aí foi o edit que eu fiz, foi o edit que eu fiz, aí vai estar salvo aí. Aí o que acontece? Se a variável que eu testei nesse edge foi o pop quiz, eu vou saber disso, né? Ah, tá. Aí eu coloco também a micropersona, né? Então, persona 1, micropersona 3, tá ligado? Que é uma que eu já tenho mapeado ali. Tipo, eu gosto de deixar tudo catalogado, tudo mapeado. Então, pega esse relatório que o Claudio me gerou, por exemplo, aí eu coloco, por exemplo, ele colocou lá as micropersonas que tem e tal, eu deixo tudo catalogado. Aí, enfim, eu coloco aqui no Edge, aí eu sei, pô, para essa micropersona 3, eu nunca testei Pop Quiz. Se esse anúncio aqui tá escalando, então esse anúncio validou. Aí eu chego no meu Notion ali mesmo, tá ligado? E coloco, Pop Quiz, formato validado para micropersona tal. E aí, tipo, e aí o que acontece? Eu crio um banco de dados gigantesco com as variáveis que performam para cada micropersona. Então, se eu sei as variáveis que performam para cada micropersona, e eu tenho essa inteligência aqui só para mim, então o que isso significa? Cara, ninguém, absolutamente ninguém, vai competir. À medida que eu acerto coisas novas, eu vou ficando cada vez mais à frente dos competidores. Porque eu estou olhando para o jogo de uma ótica que ninguém olha. Que eu estou olhando para a ótica do algoritmo. O algoritmo, né, igual eu expliquei no começo da aula, o que acontece? O algoritmo, ele escolhe o seu público com base no teu anúncio. Tá? Então, se o teu anúncio ele fala coisas específicas que uma persona específica costuma consumir, costuma ouvir, ele vai direcionar aquilo para aquela pessoa. Então, ter esse entendimento sobre persona é ideal, é essencial para o seu anúncio ser enviado para a pessoa certa. E fazendo isso, você consegue catalogar e entrar em fatias de leilão que ninguém entra. Então, cara, enquanto tá todo mundo competindo naquele leilão, pagando $400 em CPM, eu tô num leilão ali pagando $120 no CPM, no mesmo público, escalando mais, com ruas maior, com CPA melhor, tá ligado? Mesmo num nicho mais baixo, mesmo no nicho não, mesmo num EUV mais baixo, mas escalando mais, com mais constância, mais previsibilidade e sem precisar fazer essas loucuras de escala baiana e os caras é quatro, sabe? Então, e cada vez que eu valido coisas novas, eu vou catalogando e eu vou sabendo. Então, tipo assim, pô, eu consigo validar diversas coisas diferentes e montar um banco de dados gigantesco, tá? E aí é assim que eu vou estruturando. Aí agora, tá? Só para entender, tá? Vocês entenderam até aqui? Fez sentido? Vocês estão conseguindo compreender? É bom demais, mano. Você é doido. Pô, maravilha. Então agora, Fica Sim, até sem, sim. fica até sem pergunta para fazer, porque você é louco. O cara vai respondendo todas, né? aqui vai por minuto, modo Derek das antigas. Quem acompanhou sabe. Mas agora só para finalizar, então, só para encerrar aqui, eu vou chegar e agora eu vou mostrar uma parada ainda melhor para vocês. Vou mostrar uma parada ainda mais cabulosa. Não, falei, essa aqui foi a melhor. Eu pensei em fazer uma story hoje. Eu falei, não vou Você é ficar gerando louco. expectativa. Mas essa aqui foi a melhor aula de anúncio que vocês já receberam na vida de vocês. Né? Tipo assim, mano, tipo assim, essa é a parada. No Brasil, ninguém sabe escrever criativo. Ninguém. Eu achava que eu sabia. Eu aprendi esses dias, tá ligado? Eu achava que eu sabia, eu aprendi esses dias. Então, tipo assim, agora eu vou mostrar para vocês uma parada cabulosa, tá? Vou mostrar para vocês uma parada sinistra, que sinistra, tá? Pera aí, ó. Pera aí. Agora, eu chego aqui, tem esses dados aqui, tem essas paradas aqui. Agora eu vou chegar aqui e vou mandar esse promptzinho aqui que eu montei para ele, tá? E aí, basicamente, tá. Cara, execute o prompt acima, mas monte o briefing, escreva apenas 10 anúncios. A minha a VSL que eu vou rodar é o truque do Mel. Tipo, só colocando de exemplo, né? É o Neuromax, com o nome chiclete médico de truque do Mel. Isso precisa ser presente nos ads.
Agora, lembre-se, público é americano, mas escreva em português para entender melhor e retorne em .md. Agora, pronto. Aí agora eu vou executar esse promptzinho aqui e ele vai me mandar um briefing de 10 anúncios para eu ver. Aí eu vou dar uma olhada, revisar aqui, ver se faz sentido. E se fizer sentido, eu aprovo. Ele vai escrever, eu vou pegar esse documento que ele vai gerar para mim, aí eu vou pegar e vou soltar. Então, cara, diversos ads que eu validei, escalei recentemente, foram nem eu que escrevi, foi o Claudio que escreveu para mim, só por causa desse jogo aqui, disso tudo que eu mostrei aqui. Espera aí. Mano. Os caras falavam, não sei o que, não sei o que. O Derek só sabe escrever VSL, não sei o que, não sei o que, mano. Agora eu mostrei pra vocês aqui. Agora eu mostrei pra vocês aqui o que é copy, mano. É copy de anúncio, copy de tudo, mano. Copy Júnior fica como? Agora bora ver ali, ó. Ele escrevendo, ele fazendo a mágica dele. Dá para seguir toda a estrutura, só que para VSL, a lógica é outra. Tipo assim, tem um sistema que eu estou desenvolvendo também, uma habilidade que eu estou desenvolvendo, mas isso aí eu nunca vou abrir, quer dizer, pelo menos não pretendo as coisas que eu venho, algumas coisas que estou desenvolvendo, porque também é uma coisa, né? Nesse jogo de A, o game é você, tipo assim, cara, tem coisas que você libera, tem coisas que você não pode liberar porque fica inteligência sua, sabe? Aí ela consegue criar qualquer coisa, você consegue, tipo assim, você tem um mundo hoje na tua mão ali para construir. Aquilo que eu falei, tu tem um gêniozinho de 300 de QI para você construir e fazer qualquer coisa que você quiser. Só que você tem que saber pedir, instruir e acompanhar ele. E aí, cara, tipo assim, se todo mundo tiver acesso às mesmas tecnologias, todo mundo, as mesmas coisas, todo mundo vai fazer isso. Vai fazer as mesmas coisas, já era, tá ligado? Então, tipo assim, tem coisas que eu não vou Uma coisa liberar. aqui, Derek, vou fechar a gravação aqui, porque já soltou ouro demais ali. Quem então tiver ao vivo vai ver, e quem ficou na gravação vem ao vivo para ver, vai fazer o L, vai ficar aqui só quem está ao vivo para ver o resto aqui. Então é isso, valeu galera da gravação aí, vem ao vivo para ver tudo, e é isso.